Bom demais! Bem-vindo a mais uma edição do Inspendcast. E se você acompanha, já sabe. Aqui a gente fala sobre gestão, fala sobre empreendedorismo, falamos sobre vários negócios, inclusive inteligência emocional. E sempre com um convidado muito especial. Solta a vinheta aqui! Muito bem, gente. E hoje, como convidado especial, ele falou o seguinte: me apresenta do jeito que eu represento para você. Então eu vou apresentar ele como meu amigo, meu irmão, Evandro Pereira, que é CEO da Plastipac. Meu amigo, seja bem-vindo a mais uma edição nossa aqui. Eu que agradeço, Cris. Obrigado pelo convite. Quando você abriu esse convite, fiquei muito contente, porque eu acompanho você recente, parece que é tão intenso da forma que a gente se conectou, e eu acredito muito em conexões, e acredito que essa conexão que nós fizemos já da forma mais acelerada, e aí em respeito por tudo que você tem agregado, não só para mim, para minha família, para o meu time. Então quando você falou assim, eu vou abrir um espaço para a gente gravar um podcast, foi uma honra muito grande. Então estou muito honrado de estar aqui com você, assim, dividir um pouquinho da trajetória e ter essa troca, né? Essa conexão do que você tem para agregar também comigo, e para que a gente possa agregar aí com o teu público e trazer um conteúdo bacana. Você falou a palavra conexão, né? Sim. Tá aberto aí? Dá uma olhada aqui, ó. Abre a câmera para os... Olha aqui, ó. Olha que conexão. Nós estamos igual, pô. Sem combinar, gente. Sem mandar no WhatsApp, né? Qualquer dress code. É isso aí. O famoso rapport, né? É, exatamente. Cara, e você falou uma palavra no começo também que eu gosto muito. Você falou a palavra contente. Sabe o que significa a palavra contente? Ela é a junção de alegria, certo? Com a felicidade. Estou contente, estou alegre, estou feliz, as duas coisas junto. E a busca da felicidade, até 2 semanas atrás, acredito, estava falando sobre isso daí para um outro público. É a busca contínua das pessoas, né? E eu, como engenheiro base, não psicólogo, mas eu gosto muito de entrar nessa parte de neurociência, né? Do poder da mente, né? Conectada com a alma, do ser humano, de provocar isso tudo. É uma busca que o ser humano ele tem, que o que gera o maior pico de felicidade são os prazeres, né? Sim. Então eu resumo assim que a felicidade, né, ou seja, a alegria, né, que a alegria ela é formada da felicidade mais a junção de paixões, né, dos prazeres. Então vivenciar prazeres cíclicos, constantes. Que o prazer ele tem um momento curto, né? É verdade. Você comer, por exemplo, eu tô com uma fome, saciar aquela fome te dá aquele prazer momentâneo. Depois daquele, né, aquele ponto, você fala, por que eu fui me comer tanto? O peso da consciência, né? Falar, não devia ter exagerado. Mas o ponto que você conseguir vivenciar essas cíclicas paixões de forma constante, vai efetivamente provocar uma felicidade contínua e alegria constantes. Claro que tem as decepções da vida, tem aqueles momentos que você não prevê, mas que eles fiquem dentro dos seus 10%. Sim. E que você consiga monitorar os seus 90%. Então eu sempre trago esse contentamento. Para mim é sempre um momento de alegria. E tudo que eu estou fazendo na vida é trazer essa alegria à frente e sempre, de uma forma positiva, trazer qual que é o seu otimismo em relação àquilo. Então, realmente, estou contente de estar aqui. Você falou da palavra alegria também, ela tem um significado diferente para mim também. Já que a gente está filosófico, né? Agora já tá... Você viu, né? A gente começou filosófico. Começou pelo último tema que você falou. A definição de amor, segundo o filósofo Spinoza, eu gosto muito porque ela me dá a liberdade de poder, por exemplo, dizer que eu te amo. Né? Dizer que eu amo, de repente, sei lá, meu trabalho, né? Que eu amo viajar. Porque, inclusive na nossa religião, né? Às vezes falar, por exemplo, que você ama alguma coisa, mas você tem que amar, não, você tem que amar pessoas, né? E não amar coisas, por exemplo. Né? E a gente, quando ama alguma coisa, às vezes dá um peso de consciência. Fala, mas pô, como é que você vai falar que você ama, né? Sei lá, amo jogar bola, amo fazer podcast. E na filosofia do Spinoza, tem um negócio muito legal que ele diz o seguinte: a definição de amor para ele: amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Se você pegar, por exemplo, essa definição dele, dá para explicar para uma criança de 5, 6 anos o que é o amor. Por quê?
Ele define alegria como tudo que te dá energia. Aquilo que te tira da cama te traz energia. Exatamente. Certo? Então, essa é a alegria. Causa exterior é algo que está fora de você. Então, tudo aquilo que está fora de você, que te traz energia, você pode dizer que ama. A Sônia, uma professora da Califórnia, definiu o seguinte ponto. Ela é professora de neurociência, com outros estudiosos, e definiram que 50% da tua alegria depende do seu DNA, formação do seu DNA. 40% são decisões próprias e 10% são das ocorrências que você está à mercê da vida, né? Então, nesse ponto, mesmo aspecto, eu acredito que você amando, expressando mais amor, paixão pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que está ao teu redor, esses 40% na sua mão. E eles influenciam os 10%. Ou te preparam para enfrentar esses 10% de decepções. Mas os 50% está naquilo que é teu, né? Interior. Aquilo eu falo do DNA e depende das suas crenças, né? Diferente de religiões, etc., mas depende das suas crenças e valores. Dentro dessa formação de crenças e valores, vai se sustentar dos 90% da alegria que você busca, do contentamento. E aí é muito o amor, né? A gente educa os filhos, ama só a Deus, né? Mas também depende de onde está o seu coração. Sim. A Bíblia diz muito onde está o seu coração, está realmente aquilo que vai te trazer esse amor. E você não, eu amo meu trabalho, mas eu acredito que você tem que amar o seu trabalho. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz e estar direcionado ao seu propósito. Você falou, eu não amo aquilo que faço, por que você faz então? O que vai te levar? Onde você está investindo a tua energia constante, diária? Tempo ninguém tem. Ninguém tem tempo. A gente estava falando agora há pouco a loucura que você gravou 20 podcasts em 2 dias. 20 podcasts em 2 dias. Tá, mas você depositou uma energia a mais para esses 2 dias para gerar um conteúdo por muito mais tempo. Então, o tempo ele é escasso. Mas o quanto que você investe de energia a cada segundo, a cada período que te leva a prazer. Eu acho que o ponto crucial entre as pessoas buscar essa felicidade que não conseguem encontrar é que não é que eu não tenho tempo para isso. É que você não está sabendo depositar as energias corretas nos momentos que aquilo que gera... A gente fala do flow, né? Sim. O flow constante entre os desafios e as aptidões que você tem. Então, o quanto que você tem investido essa energia corretamente. A gente vai ficar só nesse tema hoje. A gente falou de amor, o estúdio até tremeu aqui. Não sei se alguém ouviu a gravação. Mas... helicóptero pousando. Cara, me conta um pouco de como que é a vida do Evandro. Pô, você CEO da Plastipac, mas como é que veio essa trajetória sua? Como é que você chegou nisso? Bom, eu comecei na empresa 26 anos atrás, tive outras experiências profissionais, que aí já é mais a juventude, os erros e acertos, mas o grande acerto meu foi estar na Plastipac, e há 26 anos atrás, uma escolha, eu falo assim, a escolha correta. Não que eu passei só momentos excelentes lá dentro, teve os momentos de aprendizado, os momentos de inclusão, que você simplesmente está ali por um número, ao mesmo tempo você está de exclusão, que você está no processo de aprendizado, que você deseja mais do que você pode. Às vezes a gente é um pouco ambicioso, quero chegar lá, quero conquistar, mas tudo foi o tempo ao tempo. Eu divido minha trajetória praticamente de um ciclo de 10 anos. Do primeiro ano ao 10º ano, eu comecei como operador de produção, passei por qualidade, e aí comecei a entrar na liderança ainda com meus 22 anos, 23 anos, já me tornei líder de um departamento, e aí comecei a errar muito com pessoas, né? Aprender a lidar com pessoas. Mas nesse primeiro ciclo de 10 anos foram um 10º ano divisor de águas. A gente está falando de 97 eu ter iniciado, 2007 eu fui convidado, eu tinha um desejo muito grande de sair do estado. Não, é tendência, todo um profissional hoje tem que atuar fora, em outro estado do Brasil, tinha amigos indo para Curitiba, tinha amigos indo, cada fomentava um mercado em um estado diferente, eu tinha intenção de ir junto. E nessa expansão desses primeiros 10 anos, a Plastipac sai de São Paulo, começa a ir para Manaus, para o norte, para o nordeste. E eu queria estar lá, eu queria participar dessa gestão, dessa mudança, desse crescimento. E eu nunca tive a oportunidade. Depois dos 10 anos, sim, eu fui construir a fábrica, já engenheiro da empresa, fui construir a fábrica de Recife. E depois dos 7 meses de finalizando esse startup, fui convidado para ir para a França. Aí fui para a expansão da Europa, do mercado europeu. A princípio, no Brasil,
foi o primeiro footprint da Plastipac por uma empresa americana. Ela sair fora da América do Norte foi no Brasil. Então, a primeira expansão dela internacional foi para cá. E depois desses primeiros 10 anos no Brasil, nós, de uma forma mais efetiva e agressiva no mercado, expandimos para a Europa. E eu participei. Então, tudo que eu queria para o Brasil, eu tive a graça de participar na expansão da Europa. Ainda maior, né? É maior, então essa exposição é muito maior. E ali eu aprendi a liderar pessoas de verdade. Que liderar pessoas não é só aquilo que você faz para você em si ou para aquela pessoa, falando de empatia, de entender o que a pessoa pensa e agir como ela. Eu acho que o melhor treinamento para isso é você entender culturas diferentes. Porque é muito fácil a gente falar de empatia no Brasil. Aí já estou viajando em outros temas, tá? Sim. Depois você me corta, você puxa minha cordinha. Cara. E a gente começa a falar de entender a pessoa como ela pensa. Já é um exercício gigantesco que você pode até explorar um pouco mais aí na sua parte mais estudiosa de métodos de como as pessoas buscam e fazem corretamente ou não. Mas essa busca contínua de entender o próximo, como ele pensa, e você atuar como ele pensa para extrair o melhor, mesmo que você seja especialista nisso no Brasil, não significa nada. Porque você está atualizando, você está falando de uma cultura. E olha que o Brasil tem várias culturas e estados diferentes. Mas estando fora, liderando franceses, liderando italianos, depois tchecos, depois romenos, que é onde foi que eu terminei os últimos 6 anos na Romênia, e aí fechou o ciclo de mais 10 anos, que foi de 2007 para 2017. Nossa. E eu voltei ao Brasil convidado para assumir todo o business aqui da América Latina, né, baseado em São Paulo, já encerrando 2 instalações de Manaus e Recife para vir para cá e potencializar esse negócio que, a princípio, nós estávamos regredindo. Né? A gente estava saindo de 3 unidades, fabricando 2 bilhões de unidades, com mais de 350 funcionários, para 100 funcionários em uma unidade. E esse ano atingindo os mesmos 2 bilhões. Muito mais eficiente. Muito mais eficiente, com um custo menor, mais agressivo no mercado, que o mercado ele é agressivo para qualquer... Sim. Trabalhar no Brasil... Né, não é para amador, não. Não desce pro play, né? A gente brinca. Não desce pro play, você não sabe brincar aqui no Brasil. Não é para amador mesmo. Mas é uma diferença muito grande ser executivo e ser empreendedor no Brasil. Uhum. As visões têm que ser semelhantes, mas a atuação é diferente. Eu tenho um suporte muito grande da matriz nos Estados Unidos, que fez toda essa trajetória de crescimento, não só em gestão, crescimento como profissional, mas também crescimento como ser humano e realmente entender um pouco mais o que é a arte de liderar pessoas. Né? Você sabe que está comum, né, as pessoas fazerem recortes para colocar os vídeos nas redes. Então pegam trechos curtos de vídeo para fazer um recorte. Esse tema que você falou merece um recorte, eu acho que até vale a pena você comentar naquela câmera, que é o seguinte: essa diferença de ser o empreendedor, né, para ser um gestor ou um administrador. Eu acho que vale a pena um recorte. Não, no meu ponto de vista, o empreendedor e o executivo, ele tem a mesma visão. Uhum. O executivo tem que ter essa mentalidade empreendedora. Ele tem, a gente fala assim, o seu CEO, né, é ser o cargo do C-level da empresa. Eu tento trazer para toda a minha liderança, os meus diretores que reportam para mim, essa visão de CEO, de proprietário. A visão de proprietário de um gestor, né, de um executivo, é do empreendedor, porque ele tem que tratar o dinheiro da empresa como se fosse o dinheiro dele. Mas as dificuldades do dia a dia são muito maiores do que simplesmente, de fato, a forma de pensar. O empreendedor brasileiro, principalmente, vamos falar do mercado brasileiro, o empreendedor brasileiro está muito sujeito a riscos que é dele. Uhum. E às vezes ele está colocando o próprio dinheiro, não da empresa só, o futuro dos filhos, da família em jogo. Então é muito maior. Eu falo isso porque eu conheço empreendedores brasileiros que fizeram aportes grandes internacionais, receberam aportes internacionais recentemente, e um dos comentários que, dentro dessa minha teoria, que ela tem a mesma visão do executivo ser o empreendedor, mas o empreendedor também, essa visão de executivo é um pouco mais difícil. Mas quando ele se sente que isso está acontecendo, nesse caso, veio só a incrementar um comentário de um amigo que
tem a empresa dele e recebeu um aporte grande de um investidor internacional e hoje ele é minoritário à sociedade, mas ele está com responsabilidade de tocar a gestão do negócio, nada mudou, simplesmente o aporte para o crescimento, ele fala, pô, Evandro, agora sim eu me sinto um executivo. Agora sim eu me sinto um CEO. Eu saí do cargo de empreendedor para CEO. E ele era o CEO da empresa, ele era o cabeça, ele que dava as coordenadas. Mas agora eu brinco com o dinheiro dos outros. A responsabilidade aumenta também, porque agora eu tenho o risco de ser mandado embora. Antes eu tinha o risco de fechar a empresa. Os riscos são os mesmos de aspectos diferentes. Mas o ponto que traz, por exemplo, o comentário do testemunho dele foi: hoje eu consigo pensar no meu investimento do meu futuro e da minha família. E antes o investimento da minha família e o meu estava na empresa. Então, tem consequências diferentes, visões semelhantes, cargos semelhantes, mas o processo ele é mais árduo para os empresários brasileiros do que para os executivos. Só que a cadeira de executivo também é igualzinho ao empresário. O travesseiro dos dois tem o mesmo peso. Quando deita a cabeça, os problemas são os mesmos, porque você envolve pessoas, famílias. Eu impacto mais de 1.000 pessoas, a minha responsabilidade, mesmo que eu tenha 100 funcionários. Porque no mínimo ela representa 300% a mais pela família, fora os fornecedores e clientes que estão sendo impactados pelas ações da nossa empresa. Então, assim, a responsabilidade do empreendedor e do executivo são muito semelhantes. O peso é o mesmo. É onde você lida muito a questão familiar, pessoal. Da onde você dedica o teu tempo, a gente falou de tempo e energia também, é a mesma. Mas a parte mental, nossa, ela desconecta um pouco. Da mesma forma que o executivo tenta entrar nesse mundo empreendedor, é um pouco diferente. Por exemplo, a Plastipac, por ser uma empresa americana, ela no Brasil, ela tem todo um processo de compliance, como tem no mundo inteiro. Mas se você trabalhar com compliance no Brasil, competindo com uma empresa brasileira, é completamente diferente. Sim, sem dúvida. E às vezes o empresário brasileiro é forçado a praticar coisas que outro no mundo não se faz corretamente, pelo processo de integridade, não ética, não se faria. Mas como a gente consegue trabalhar nesse meio termo? O executivo ele já tem um pouco mais de report e mais uma defesa para que ele possa fluir com mais, com base nos valores da empresa global. Já o empresário brasileiro às vezes tem que se abrir um pouco mais para ser mais competitivo. E às vezes ele fica fadado, se não fizer, ele não vai crescer. Mas a gente vai entrar em outro assunto de princípios e a gente deixa as coisas acontecerem no nosso podcast. Mas eu acho que isso aí é bacana. É um tema que e a gente fala depois de propósito, mas está envolvido muito o meu propósito. Eu acredito que o que eu tenho para fazer, ele vai impactar tanto o executivo quanto o empreendedor. Então, a gente não está aqui só para nós. A gente está aqui para multiplicar aquilo que a gente traz de impacto. Então, eu acredito que eu gostaria que muito nosso papo de hoje pudesse ter essas duas vertentes, porque tem muita conexão entre os dois, mesmo que a atuação seja diferente. Eu percebo durante as mentorias, né, uma diferença entre o CEO e o dono. Principalmente é a questão emocional. O dono ele tem mais emoção com o negócio, né? E é uma emoção de apego mesmo, é que assim, é meu. É como se... você comentou disso agora há pouco. Então, é como se o dinheiro investido estivesse saindo do próprio bolso e não da empresa. E na visão de CEO, na minha visão, é uma gestão de recursos. Tudo que você tem de disponível, e aí sem querer ser pejorativo, né? Tem gente que fala, mas você não pode pensar que as pessoas é um recurso, mas elas são, né, de alguma forma, algum tipo de recurso. É como se você tivesse um tabuleiro, né, de xadrez, e você precisa saber qual é a peça que você precisa naquele momento ajustar para que o resultado venha, né? Para mim é uma visão, sabe, clara assim, nessa separação, principalmente na mentoria. A gente percebe muito essa diferença do CEO. E o CEO, o executivo em geral, do diretor, né, ao nível de C-level, diferente. Ele é o cabeça da empresa no plano executivo. Ele pode até pensar como dono e ter o sangue do dono, querer fazer. Por exemplo, eu estou há mais de 26 anos na empresa. Eu vivo o sonho do dono. Eu conheço o dono da empresa. Né? Ele está nessa jornada há mais de 57 anos. Ele trabalha de segunda a segunda, mas eu não trabalho de segunda a segunda. Eu estou disponível 24/7, de segunda a segunda. Mas eu priorizo meus filhos. Ele não tira férias. Os filhos estão dentro da empresa. Eu não envolvo meus filhos na empresa.
Por mais que meu filho queira trabalhar comigo um dia, eu falo, a gente vai trabalhar na sua startup, não na minha empresa, na nossa empresa, não nessa, porque como que vai ser o futuro? Mas o ponto é, eu estou de férias, né? Eu tirei férias 2 semanas com os meus filhos. O dono da empresa tem esse luxo? Muitas vezes não. Então, realmente, o peso do negócio é muito maior, muito maior. Aí vai que quando o dono não está, né? O gato não está, os ratos fazem a festa. Sim. É esse pensamento do dono mesmo. Mas eu acho que vem um processo de confiança também, né? Que o executivo, da forma que você mencionou, e dele não manipular, mas ele usar as peças-chave da empresa, dos seus liderados, ele tem como função. E o dono, muitas vezes, quer pôr a mão em cima daquilo. Se ele conseguisse tirar a mão nessa visão, aí é onde eu tento agregar da visão executiva ao empreendedor. Se ele conseguir tirar a mão do negócio e confiar um pouco mais as pessoas na delegação daquilo que foi associado a cada um deles, aí você consegue ter mais um olhar executivo dentro da tua propriedade. Perfeito. Eu falo assim, a melhor demissão é a não contratação. Então, contrate certo. Confie nessas pessoas que você está contratando, desde que ele prove ao contrário. Mas enquanto ela está entregando e você está delegando a ela, deixa ela fazer o teu negócio. E muitas vezes você coloca muito a sua mão da forma que você quer. Eu que cresci o negócio, fui eu que fiz. E aí, às vezes você chega a um ponto tão grande do negócio que você tem o privilégio de ter um CEO da sua empresa e você não deixa ele atuar. Porque você limita ele. E por que você contratou ele, então? Para que você trouxe uma visão diferente de um executivo de mercado? Deixa ele atuar, deixa ele fazer. A Expand está fazendo esse processo contigo. Sim. Deixa o Chris fazer, deixa o método dele pensar, o que ele vai trazer de negócio diferente, uma mente mais jovial, uma metodologia diferente, como a gente vai olhar essa década nova. Então, a confiança sobre você, somos um cargo de C-level, mas por ter andado muitos anos com o dono, não tira o sangue do dono que você tem junto aqui. Isso não tem como. É interessante que, assim, ainda fazendo a analogia de um tabuleiro de xadrez, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, o dono se vê como uma peça. E como peça, ele está no jogo. Ele sente a dor do jogo, né? Então, pô, tá chegando aqui, vai comer a minha pedra aqui, né? E o CEO tá olhando esse tabuleiro de cima. Tá jogando. Tá jogando. Aonde que essas peças vão ser colocadas? Eu acho que isso faz uma baita de uma diferença, né? E tô eu aqui falando para CEO, e você, pô, teve entre os 30 CEOs. Que me explica isso? O que é esse entre os 30 CEOs mais admirados? Como é que funciona isso? Isso foi... Eu dou todo o crédito pro meu amigo... Renato Fiocchi, do Grupo Gestão RH, que eu acredito muito nas alianças salutares, conexões. A gente tem um livro do John Maxwell que fala: a gente se comunica muito, mas se conecta pouco. É uma coisa assim, o título, se tiver um pouco, é ele mesmo aqui, ó, John Maxwell. Ele fala: a gente comunica demais, a gente está aqui comunicando, mas um dos fatos de ter aceito o teu convite foi o fato pela gente ter essa conexão. Porque aí gera um papo gostoso de se ouvir. Eu espero que esteja gostoso para todos ouvir. Porque ele flui. Tem fluidez. Porque existe conexão. Se não existe conexão, a gente está só comunicando aqui entre os dois e com o público. Mas a intenção é que a gente tenha essa conexão em geral, não só aqui, que ela possa ser expandida. E essa conexão entre pessoas cresce. Eu digo assim, eu estou vindo aqui porque eu aprendo com você. Então, eu falo assim, a gente entra na sala, a gente tem que ser o menos esperto da sala. Sim. E não o mais esperto. Você está na sala errada. E as conexões que eu comecei a ter, eu vou fazer 6 anos de retorno ao Brasil, foi com pessoas que eu quero crescer. Eu preciso estar com pessoas que elevam o meu grau de visão, né, lentes novas, que eu possa expandir a minha visão de forma diferente. E o Renato foi uma das pessoas, como você é uma das pessoas, de estar dentro desse portfólio de grandes amigos. Falou assim, você é a média de 5 de quem você anda, né? Quero andar perto do Cris, quero andar perto do Renato, porque não pelas conexões que ele tem, não gerou mais negócios, é pela pessoa em si mesmo. E através disso, claro, a gente começa a ter exposição, e o trabalho que a gente vem fazendo, utilizando da parceria com o Grupo Gestão RH, tem, de certa forma, provocado o mercado e levar a nossa liderança de uma forma mais humanizada, que a Plastipac atua, de um impacto para o mercado.
E isso tem sido visto, né? E aí a gente estava falando hoje pela manhã, né, no nosso nosso esquenta, de o quanto a gente está dentro, como produto ou cliente, dentro das redes sociais. E isso vem trazendo nas redes sociais, traz um certo nível de exposição. E aí o Renato falou assim, cara, você tem que estar concorrendo dentro como os CEOs mais admiráveis do Brasil. E pelo RH, que sempre foi, nosso RH sempre foi o mais admirado do Brasil, a gente sempre teve, nós somos o quarto, agora da semana, daqui 2 semanas, acredito? Daqui 2 semanas, a gente está indo lá receber com o Renato Fiocchi. Que legal. Entre os RHs, as empresas com melhor gestão. E o ano passado nós estávamos em 4º lugar. Eu falei para o Rodrigo, eu quero estar entre os 3 esse ano. E o Rodrigo é o meu RH. Mas o ponto é, o quanto que a gente consegue expor mais o nível executivo, porque hoje o executivo, se ele não estiver dentro do RH, não estiver dentro da empresa, vivenciando cada liderança, cada gestão, cada departamento, ele é praticamente ali escondido. E tem que ter essa presença, ele tem que estar não a mão pesando, mas a mão fazendo, né? Trabalhando junto. Sim. E o Renato trouxe isso daí de forma diferente. A visão que o CEO também tem como influência no processo dos recursos humanos, o quanto ele tem se envolvido nessa parte humana. E aí ele lançou o convite. Eu participei de 2 processos anteriores, logo que comecei, e não tive nem as votações para entrar para o ciclo dos 30, né? Entre os 50, acredito. Aí, desse ano passado, eu me classifiquei entre os 50, né? Então a gente foi para a votação interna e consegui finalizar entre os 30 primeiros aí do Brasil. Então assim, foi um presente para mim de uma forma assim que, isso inspira, né? Criou um nível de hormônios, de ocitocina, que, cara, levou o prazer de que você está fazendo bem pelo próximo e está sendo visto. Isso daí de uma forma mais aberta. E até levei para os Estados Unidos, né, na nossa reunião do board, como um presente. E foi muito bem visto também, falando, que legal, cara, a gente tem um representante que está competindo ali entre os maiores clientes nossos. Para todos os meus clientes globais foram premiados. E eu estar lá com uma empresa menor, médio porte no Brasil, grande porte internacional, mas representando esse cargo de uma visão mais ampliada para as pessoas que a gente faz a diferença aqui, é um presente magnífico isso daí. Isso alimenta. Claro, alimento, são sementes que te alimentam cada vez mais. E é o reconhecimento do outro, né? Na parte anterior aqui da nossa conversa, a gente estava falando, né, sobre a trajetória, né, por onde você passou, e aí você comentou, então, depende de engenheiro, estou liderando pessoas. Aí eu sempre faço provocações. Vamos lá. Liderar pessoas, obviamente, é uma habilidade. Não vou dizer que é um dom, porque é uma competência que pode ser trabalhada e desenvolvida. Mas como foi liderar o próprio Evandro? Difícil. Difícil. Nunca me perguntaram isso. Tem muita informação aí desse aparelhinho aí que você... Pior que eu nem comecei a ler ainda. Você trabalhou antes. Eu nem comecei a ler ainda. Eu acho que o mais difícil é o autoconhecimento e a liderança pessoal. Eu vejo com 2 aspectos. O Evandro que teve várias fases de transformação. A fase inicial, onde você tem o egocentrismo de crescimento. Quando você tem ambição, você cria... Não adianta, o nosso amigo, pastor Daniel Antônio, ele diz assim que todo ser humano tem um... Que gravou podcast com a gente aqui, inclusive. Eu vi já. E ele tem assim, o bichinho da vaidade. Depende o quanto você alimenta. Perfeito. E todo mundo, o ser humano, tem esse bichinho da vaidade. E quando você está numa fase inicial de carreira, ou tem pessoas que levam até o fim da vida isso, você está alimentando toda a vaidade. Porque é uma busca que você quer de ambição. Sim. Voltado ao eu, não a você. Então é o eu que você está alimentando, a vaidade. Você está alimentando o egocentrismo. Então esse crescimento do Evandro nessa liderança teve essa fase inicial que todos têm. A busca do sucesso, a busca de ser reconhecido, de você crescer na empresa, de você ser promovido, de você ganhar mais. E você só fica nessa busca pessoal. Mas o quão bom seria o Evandro se já pensasse desde o início da carreira no próximo. Porque aí tenho certeza absoluta que o sucesso vai ser muito mais rápido. Mas não um sucesso seu,
das pessoas que estão envolvidas. Então a fase de transformação do Evandro veio nesse processo. Aí teve a parte religiosa, espiritual, né, de transformação de vida, teve o casamento, que aí você cresce como marido, sim, você já tem que dividir uma vida, e aí você trazendo a parte espiritual para dentro do casamento. Aí tem os filhos, que você passa uma fase paternal, que é completamente diferente. Então, se você liderar fora e não liderar dentro de casa, que é o maior legado, o que você está fazendo lá fora? Você fala lá fora lindo e bonito. Vem para o podcast, traz uma mensagem bacana. Mas o seu filho não tem dentro do coração dele essa mesma mensagem. Uhum. Então foram essas fases de transformações, metamorfoses do Evandro, que eu fui me conhecendo como líder, para liderar de uma forma diferente. Eu falo muito. E aí eu aprendi em reuniões, ou até mesmo no meu trabalho, falar menos. Ouvir mais. E eu falo assim, tenta falar 20%, ouvir 80%. Eu chego um momento... Eu estava na Romênia ainda, e isso vem porque minha esposa, ela é minha mentora muitas das vezes. Ela falou, se ouve mais. Eu cheguei a cronometrar o meu tempo em reunião, quanto eu falei e quanto eu ouvi. E eu excedia 60%. E veio num processo. O tanto que a minha adrenalina é tão alta na minha composição hormonal, sim, que quando eu vim para o Brasil, eu falei, agora eu vou ouvir a equipe, vou aprender. Eu tive uma crise. Até de desmaio, porque eu deixei a adrenalina fluir, meu cortisol é baixo e cheguei a passar mal. Então eu tinha que ativar a adrenalina. Hoje eu faço assim, eu quero falar, eu vou dar treinamento. Aí é eu que tenho que falar, então eu falo. Vamos para um podcast? Ter chance de falar um pouquinho mais? Fala um pouquinho mais. Vou dar uma reunião que seja pautada aos 30 primeiros minutos, a minha primeira mensagem. Então, tenho a liberdade de falar. Mas o restante eu tento ouvir. Isso também veio do Evandro conhecendo e liderando as nossas fraquezas. Né? Então, a gente tem que liderar as fraquezas e expor elas. E agora estou expondo ela mais abertamente aqui, total, né? Que uma das fraquezas eram essas e elas são ainda. Não existe fraqueza eliminada na nossa vida. É o quanto que você sabe, expõe ela ao teu próximo, quanto que você... Então, quando eu estiver falando muito, você me corta, que é uma fraqueza minha, e tentar liderar isso daí. Tentar minimizar para que eu dê chance das outras pessoas falarem e aprender. Mas tem algum método que você utiliza para, de repente, falar menos? Zipper mouth. É porque esse não tem... É uma alternativa de você tentar, mas aquilo é mais forte que você. Então, sim, uma das coisas que você pode fazer, e aí fica de dica para quem está assistindo a gente, um papel, uma caneta, fica rabiscando ES, quase até furar o papel. Exercite o silêncio. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa mecanicamente. Né? Porque ficar você se segurando simplesmente é muito difícil, porque o processamento cerebral alto, e você é um cara extremamente agitado, né? Assim, cara, você produz pra caramba. Você é um cara super produtivo. E essa produção, essa ansiedade que gera nessa produção, ela precisa ser extravasada, não pode ser só no pensamento. Entendeu? Então, um jeito é esse. Rabiscar. Eu faço da mesma forma eu faço o mesmo método de uma forma um pouco diferente. Hoje, por exemplo, eu entro em reuniões e eu anoto tudo que eu quero perguntar. Uhum. Não pergunto nada quando alguém está falando. Não tenho zero interrupções. Então eu vou anotando. E eu até para a minha própria equipe falo para eles, olha, eu faço esse método que você vai ver. No final, você faz as perguntas. Só que muitas vezes as pessoas vão fazer a pessoa que está falando já respondeu a pergunta 3 minutos depois, aí você já risca a pergunta. Sim. Outra pessoa já perguntou por você já risca a pergunta. E isso não desqualifica que você é um ser o menos inteligente da reunião se você não fizer nenhuma pergunta ou fizer nenhuma imposição. Sim. Mesmo que você entre mudo, saia calado, né? Como o ditado. Mas que você tenha agregado conteúdo e ver que a equipe ou o processo tenha fluído sem você participar. Então, foi exercícios que eu fui praticando mesmo, fazendo cronômetro, time mesmo de fala. Foi um processo de educação. Essa escrita, de escrever as perguntas que eu quero fazer para o Cris no final do podcast, por exemplo, e eu não ter que fazer. Isso aí é mecanicamente você focar em outra coisa. E outro ponto que eu também exercitei muito foi, quando você está falando, eu invadir minha mente naquilo que você está projetando na fala. E não pensando no que eu vou responder.
quando a gente pensa, o ser humano é assim, né? A gente pensa na resposta. Você está falando alguma coisa, eu estou pensando no que eu vou falar em seguida. Não estou escutando nada que você está falando. E o ser humano, a maioria faz isso, né? Se quer ver uma coisa, é meio que autocompletar, né? É assim, parabéns para você. Nessa data querida. Mas é instantâneo, né? A pessoa, ela quer completar isso. Então, esse exercício de poder fazer, né, nas reuniões ajuda muito. E é interessante porque, assim, muito provavelmente, as pessoas que mais te incomodam ou te irritam numa reunião... Semelhantes. Né, são as que vão falar mais, que vão atropelar mais. Porque de alguma forma é uma espécie de um espelho, né? Você percebe isso porque é algo que você reconhece. Você reconhece a sua fraqueza das pessoas semelhantes a você. Exato. Exatamente. Vai incomodar. E eu casei com uma pessoa totalmente diferente de mim. E ela fala a mesma coisa. Você sabe por causa disso? Porque você é igual. Você é igualzinho. Meu filho é igualzinho eu. Aí você sabe por que você penaliza isso nele? Porque ele é idêntico a você. Idêntico. Então potencializa aquilo que você sabe que você já fez, né? É difícil liderar uma criança de 8 anos. Sim. Mas isso não chegou no meu método ainda de liderança de infantil, né? De como transformar uma criança em um sucesso. Mas o ponto é, você é idêntico, as suas fraquezas estão expostas àquela pessoa. Não diria fraqueza, a gente fala fraqueza é vulnerabilidade. Exatamente. Uma vulnerabilidade, né? E todos nós temos. E quantos que se abrem vulneráveis às outras pessoas? Eu acredito que a gente, voltando no John Maxwell, na conexão é quando a gente se mostra vulnerável. Sim. Eu só vou ter conexão efetiva com você se eu demonstrar a minha vulnerabilidade daquilo que eu não sou bom. Perfeito. Aí o Cris pode completar com aquilo, para mim, crescer. Isso gera conexão. E muitas pessoas não se abrem nisso. O que um liderado seu ganha por ter você como líder? Falei pra você que ia te fazer provocação aqui. Demais. É quase uma sessão aqui. Uma sessão de terapia aqui, de coaching. Pô, eu não queria... Não seja modesto não, tá? Não, tem então... uma escala assim, ó. Humildade tá no meio, hipocrisia tá numa ponta e arrogância tá na outra. Tá? Então, muita humildade vem para hipocrisia. Exatamente. E Craig Rochelle disse no Summit do ano passado da seguinte forma, né, de várias qualidades de um líder, a primeira é confiança e humildade. Né? E aí você ter muita confiança e egocentrismo. Né? Então você é muito egocêntrico, um coquezinho. Né? Quando você tem muita humildade, aí vem o hipócrita, porque, cara, ninguém é tão humilde assim. Claro. E viver isso daí você não tem valor algum. Então é como que você transita e pesa os dois, né? Então eu vou tentar ser confiante e humilde e não ser prepotente. Eu acredito que tá parte do meu propósito. Uhum. As pessoas ganham com a minha liderança se eu conseguir passar para elas o meu propósito e elas serem inseridas a esse propósito. Eu perdi muitas pessoas na minha trajetória de liderança ou como vida pessoal que seja. Perdi pessoas por mortes naturais, não. Perdi pessoas por mercado ou pessoas que eu tive que tirar da equipe porque não acreditaram no meu propósito, não viveram esse sonho. E não estão erradas. Cada um tem o seu propósito. E momento. Exatamente. O que mais machuca, às vezes, para um líder é perder pessoas porque não têm propósitos e não querem se lançar ao propósito de outras pessoas. Aí vamos entrar em propósito, né, para falar um pouco mais do que o ganho que as pessoas teriam em ser lideradas por mim. Né? O propósito, quando ele é traçado de uma forma que você é o centro, aí vamos lá para a nossa juventude, que você é o centro do seu propósito, o propósito é para você, na minha opinião, ele não passa de ser um plano estratégico ambicioso. Uhum. Então, se o Cris ou o Evandro tem meu propósito é ganhar dinheiro, esquece. Isso aí é objetivo, não é propósito. Mas meu propósito é ser um grande líder. Ser o melhor executivo do Brasil. Se ele é o melhor CEO, está entre o primeiro dos 30. É um plano estratégico ambicioso. É você. Agora, se ser o melhor CEO do Brasil é uma consequência ou um presente do teu propósito que envolve pessoas, ele é gratificante. Então o propósito ele não é eucêntrico, ele é teocêntrico, que ele, ou seja, o Cris faz parte desse propósito, então ele já soma já como uma jornada que não tem fim, porque ele é mais importante em ter impacto no Cris do que em mim mesmo. Só que quando o Cris foi impactado no meu propósito,
o nível de ocitocina que vai gerar em mim, com outros elementos e substâncias, né, de prazer, Sim. vão me elevar a um ponto de satisfação que eu estou na jornada certa. E o meu propósito é semear excelência. Já mudou o nome algumas vezes, não, 2 vezes, na verdade, uma vez, né, ele tinha em gerar líderes de alta excelência, e ele se resumiu em 2 palavras: semear excelência. Hoje o propósito da Plastipac Brasil é semear excelência. Não porque eu sou o C-Level, o Managing Director, que seja o meu título, o meu cargo, porque tem que ser o meu. As pessoas compraram o meu propósito. Falaram: a gente quer o seu propósito como cultura da empresa. E ele se resume em 2 palavras. E não quer dizer que os meus liderados tenham esse propósito de semear excelência. Eles têm outros propósitos, mas eles se conectam. E as pessoas se conectando ao seu propósito, elas têm ganhos. Sim. Porque todo mundo, por exemplo, se eu semear na vida de alguém, aquela semente, ela vai gerar o mesmo fruto. Só que a forma que você cultiva e o teu solo é diferente do meu. Pode ser que ela gere brotos ou que ela flores em 1 ano. No seu solo, em 10. Da forma que eu rego, que eu alimento, é diferente da forma que você... Mas essa semente ela vai ser provocada para gerar o mesmo fruto. Eu posso provocar mais? Claro. Eu vou repetir a mesma pergunta. O que o teu liderado ganha? Sementes. Ué. Sementes. E você sabe que assim, né? Não trabalho contigo, mas agora eu fui no parabéns para você. Eu não esperava a pergunta, mas já estava engatilhada. Sementes. Eu não trabalho contigo, mas pô, tive o prazer de estar próximo, né, com a tua equipe e do que eu te conheço. Eu realmente acredito nisso que você falou. Que eles ganham sementes. Você tem um estilo de gestão e um caráter que é muito visível de ser provocador, mas um provocador no bom sentido. Você provoca nas pessoas que elas façam o seu melhor. E você mostra que é possível ser melhor porque você mostra a superação todo dia. Eu acompanho você na rede, cara, e é muito legal ver o que você faz. Esse compartilhamento que você coloca nas redes, muitas pessoas têm visão diferente, né? Quer se mostrar, quer não sei o quê. Cara, minha opinião para você e para quem está vendo a gente, se mostra mesmo. Porque inspira. Alguém está inspirando, né? Claro. Então aqueles que não querem, para aqueles que não fazem segue sentido... outro. Exatamente. Troca de rede, vai seguir outra pessoa. Porque se você está me seguindo para me fazer crítica, alguma coisa em mim você está enxergando que você quer ficar olhando, pô. Não é? E detalhe, né? Quando alguém está na sua rede, ela está te bisbilhotando. É como se ela tivesse um monte de câmera no quintal da sua casa, né? Então, assim, todas as pessoas que estão conectadas na sua rede é como se elas estivessem com câmeras no quintal da sua casa e querem ficar olhando o que você está fazendo. Cara, se você não quer saber o que eu faço, sai da minha rede. Certo? E você é um cara inspirador, cara. Legal. Essa provocação que você faz, esse estilo de vida, estilo de gestão, a quantidade de ações sociais que você faz. Cara, isso não é qualquer pessoa que faz. Então, não é à toa que você está entre os 30. É merecidíssimo, na minha visão, desse tempo que eu pude conhecer o trabalho que você faz, e não só da sua visão do trabalho, mas da visão que eu pude ouvir das pessoas que estão com você. Obrigado. Realmente. E assim, obviamente que eu imagino que isso também tem um preço. Tem. E você teve um burnout. Mas o burnout, ele veio, assim, eu tenho muita energia. E eu tenho cada vez mais centrado essa energia que a gente falou de tempo, energia, e gastar essa energia naquilo que realmente dá prazer. De ter prazeres cíclicos que te levam à felicidade, alegria, etc. Não vou ficar redundante naquilo que a gente já falou. Mas essa busca, você cria expectativas. E eu acredito que o maior erro humano nosso, a humanização, né? A gente falou há um pouco, a gente falou do Sapiens, livro fantástico. Na metade dele, eu estou comendo esse livro. E o ponto é que como o ser humano não deixou de ser a essência dele, de Sapiens, o Homo sapiens, diferente a gente não está trazendo um fato espiritual ou de evolução aqui, mas o ser humano como evolução, tem uma evolução não mesmo. Não veio do macaco, ele veio do ser humano. Vamos lá, princípios de que ele veio do Adão. Até hoje, existiu uma evolução muito grande. Independente da origem que cada um acredita. Exatamente, a gente está falando das crenças. Estamos falando da evolução humana. Né? A gente está num podcast. A gente já evoluiu para estar aqui transmitindo
pensamentos que antes não se conectavam. Sim. Então, essa evolução como um contexto completo, ela mostra que o ser humano não mudou nada no ponto de esperar do próximo. A expectativa e ela ser frustrada. Eu acredito que o burnout veio disso. Eu estar num processo de querer semear e se alimentar da minha semente. E aí foi um erro que muitas vezes a gente cria um propósito, define um propósito, base nos nossos valores, que aí acho que a formatação do propósito ela tem que ter os seus valores pessoais, voltar às suas fortalezas, voltar aos seus valores, voltar à sua visão de onde você quer ter essa teocentria, né, onde o próximo esteja envolvido, para ter um propósito maior de uma estrela norte, é o que você espera dele. Se o propósito não é atingível, e você nem quer que seja, senão ele é um objetivo, se ele for atingível, ele é objetivo. Então ele tem que ser uma constante busca. E os seus valores, os guardrails, né, os parapeitos da tua estrada que você bate para você não sair dos seus princípios, é você não querer tocar o propósito. E eu quis tocar o propósito. Eu quis tocar no fruto. Eu queria alimentar do que eu estou semeando as pessoas, e as pessoas estão gerando esses frutos. Por que elas não estão gerando rápido? Por que elas não estão construindo? Será que não estão entendendo? Será que não entenderam a mensagem? Pô, cadê o fruto dele? Cadê eu? E você querer se alimentar disso. E aí foi um processo de burnout, gerou uma pedra no rim, e aí eu tive uma segunda presença, uma internação, uma segunda hospedagem na UTI, não foi a primeira, foi a segunda, que eu tive um choque séptico, através da inserção do J, e aí me gerou 5 dias lá, beira a morte, um negócio tão simples, uma pedrinha de poucos milímetros. Mas o ponto foi, o que gerou isso? Eu nunca tive incidência alguma de gerar uma pedra. É pelo nível de você trabalhar aí com a sua adrenalina, entrega, rotina e, ao mesmo tempo, expectativa. E num processo de construção, eu cheguei, caramba, eu não posso deixar de ter essa adrenalina, que eu já tentei e me dei mal, virou outros estilos não de burnout, mas de você não ter, esse é um burnless, a gente fala que como a gente pode resumir, por exemplo, qual função que você nunca faria na vida? Uma vez colocaram uma pergunta, uma pauta. Qual o trabalho? Eu acho que eu não seria vigia. Acho que eu morreria, ficar na portaria, vendo pessoas entrar sem poder fazer nada, trancafiado por 12 horas, não desmerecendo. O ponto é reconhecendo a dificuldade disso. Dificuldade, porque para mim seria uma dificuldade tremenda. Sim. Né? Eu teria que estar ali agregando, não absorvendo só. Então, esse leque também me faz mal. Mas o excesso, não da rotina, que eu crio cada vez mais, mas a expectativa. Esperar quantas visualizações a gente teve aqui, ou quantos nós conseguimos impactar, me faria mal no passado. Hoje não mais. Porque o tanto que o meu novo projeto, no movimento que eu estou fazendo, passa de 120 seguidores. A maioria são atletas ainda. Olha só o público que está sendo seguindo. Talvez tenha que mudar um pouco onde vão chegar com esse movimento. Mas eu não vejo isso como crescimento, como ambição mais. Porque isso vai me gerar expectativas frustradas. Sim. Agora, se essas 100 pessoas estiverem sendo impactadas, já basta. E que elas consigam ser alimentadas dessa semente. Até porque dessas 100... se multiplicam, se né? multiplicam. Mas aí que é o ponto que me gerou o burnout. O que estava se multiplicando, quais esses frutos? E aí eu cheguei a um ponto e falei assim, eu tenho que me alimentar de coisas, de alimentos diferentes, que geram as mesmas sementes. Uhum. Então, estar aqui contigo é uma forma que estou me alimentando, estou semeando, estou me alimentando. Mas para um processo de construção. E que vai me gerar esse alimento, esse fogo da paixão de não parar. E aí, mas não esperando o que o Cris foi impactado, o que o público foi impactado. Não como um processo que a gente falou da humildade e da autoconfiança. Não, simplesmente que esse momento já basta. Já foi construído. Só que é por isso que as crianças são felizes, né? Exatamente. Mas outro dia eu falo assim, poxa, eu queria ser feliz como uma criança. Tá bom, é só você viver o presente, pô. Seja. E elas são felizes porque elas vivem um processo lúdico que o adulto não quer viver mais.
E por que tanto a gente falar de startup? Porque existe tanto processo de gamificação nas empresas, de levar o lúdico através de uma humanização, porque trazer o fato infantil para dentro da empresa. Mas não para virar um bando de criança irresponsável. Não, é para que a gente possa se extrair mais do subconsciente de cada um, uma forma mais expressiva de lidar com a vida. Porque o processo criativo deles é fantástico. Sim. E o nosso começa a se limitar dos medos, das fraquezas, das reações, das expectativas frustradas. E essa foi parte de nada mais de liderar o Evandro, da construção, metamorfose que a gente tem, né, de crescimento, né, a borboleta que a gente vira todos os dias, é de tirar algumas asas e crescer outras maiores, de que não se limitar ao que você está impactando. Continuar impactando, sabe? Continuar fazendo. Você falou, quem não gostar, não segue. Sim. Quem não quiser, não curte. Né? E se a gente puder fazer mais um recorte? O que você aprendeu com esse momento que você teve mais difícil de estar internado, estar lá entre a vida e a não vida? Eu vou dizer assim, que vai impactar, talvez, de uma forma... Pode se soar como uma forma negativa, mas tente extrair o lado positivo disso tudo. Faça pelas pessoas como se estivesse fazendo por você mesmo. Mas não espere nada em troca. Não espere. Se alimente daquilo que você te motiva a fazer por elas. Tenha como propósito o próximo. Eu digo assim, na Bíblia, Deus mudou nomes de vários homens de fé. Trocava nomes. Dava significados novos. Agora você está passando um processo diferente. O meu propósito foi mudado nesse meio termo dessas duas internações, de semear a excelência e não se alimentar dos frutos da excelência, dessa mesma semeadura. Então, faça pelo próximo como faria por você mesmo, com todo amor, toda paixão, dedicação, mas sem esperar nada em volta, porque isso não vai te fazer bem algum, vai te fazer bem e saber depois, futuramente, que, nossa, como prosperou. As notícias vêm e vão muito rápidas hoje. Isso assim, cara, eu participei daquilo. Mesmo que a pessoa não reconheça ou que não tenha um post de volta. Nossa, parabéns, Cris, parabéns, Evandro, porque isso influenciou a minha vida. Não precisa disso mais. Mas se você falar, fiz parte daquilo, já se alimentar disso, já faz muito bem. Esse processo me ensinou isso. Não se alimente da sua semeadura. Não espere muitas coisas das pessoas, mas continue fazendo todos os dias aquilo que você nasceu para fazer, de impactar pessoas dia a dia. Aquele exemplo da plantar uma árvore que você não vai colher o fruto, né? Quem vai colher o fruto é o próximo, né? Exatamente. E a gente se limita aqui. A gente está investindo nos nossos filhos. Se a gente ficar querendo achar que vai colher frutos dos nossos filhos, aí você vai pôr você mesmo, um modelo nele. Perfeito. E não é assim. Ele vai gerar formas diferentes e que gerem melhor que você. Então a gente vai se alimentar de coisas novas, mas não dos mesmos frutos que você está fazendo. É meio redundante tudo que está se falado, né? Mas está muito envolvido no meu propósito, a minha paixão. Sim. E essas sementes, ela trazem hoje para mim uma satisfação muito grande. Mas é uma busca que eu não vou esperar mais nada, porque isso é a juventude de hoje, né? Quantos likes eu tive naquela foto, quantas visualizações eu tive no meu Reels, é tão mais importante do conteúdo que você está colocando. Então vamos começar a pensar um pouco mais. O conteúdo que estou levando vai trazer impacto, nem que se foi uma visualização? Porque se foi uma e mudou uma pessoa, é mais importante do que ter 1 milhão. Sim. E a pessoa assistiu por 3 segundos. Sim. A gente tem um programa que a gente apresenta ao vivo aqui, né? E durante muito tempo, a preocupação nossa, e aí admito aqui que assim, essa preocupação é uma preocupação de ego, porque a gente queria a audiência do programa ao vivo. Mas a atual geração não assiste televisão do ao vivo, eles querem assistir o on demand. Então Netflix tem um movimento gigantesco, o YouTube, porque os conteúdos não são ao vivo. São poucas, efetivamente, os tipos de audiência que acontecem no ao vivo. Seja ele, então, um jornal, ou, por exemplo, que o jornal está acontecendo, ainda assim as pessoas buscam notícia na rede. Ou um esporte, está acontecendo um jogo de futebol, por exemplo, assistir depois não é algo que, neste caso, né, faz muito sentido, porque assim, eu já sei o resultado, já sei se ganhou ou se perdeu, e a geração nova não vai. A gente estava comentando um pouco antes de entrar aqui, né, falando disso, que o Spotify, por exemplo, para a pessoa, na estatística deles, essa geração mais nova ouve de 30 a 40 segundos de música e já troca.
E o artista passa um ano produzindo a música para fazer uma música de 3 minutos, né? E aí o cara ouviu 30, 40 segundos e já trocou. Um pouco antes você comentou sobre um projeto. Vamos falar desse projeto? Bora. Conta para mim, o que é esse projeto? Não, esse projeto ele nasceu em 2 fases, né? A primeira fase, ele começou querendo trazer o mundo corporativo para dentro das igrejas, né? Eu sou cristão, nazareno, e a ideia era levar o quê? Um pouco mais de liderança executiva dentro das igrejas que, de certa forma, tem uma liderança formada, mas em algumas estruturas ela se perde, porque existe muito desejo de servir, mas as pessoas não são qualificadas e capacitadas. Eu tenho uma frase, e até tem uma caneca lá em casa, lá que o meu time fez uma vez para mim, em homenagem, que diz: líderes não são criados, são formados. Então, ou seja, você não nasce um líder, mas você tem características de uma liderança, a gente dá para ter uma formação, uma transformação, né? Um modelo de crescer. Mas muitas pessoas têm muito anseio de fazer, mas não têm habilidades. Então, era levar esse mundo corporativo, executivo, corporativo, vamos dizer assim, para dentro, com métricas, métodos, alinhamentos, né? Valores, formas de avaliação, trazer um RH dentro de uma igreja. Seria isso aí, mais ou menos. Mas num ponto de gestão, não num ponto mais de departamento. E isso fluiu muito bem, né? Parceria com o pastor Daniel, e cresceu, mas chegou um ponto que falou assim, sabe, que eu falei assim, parece que isso não faz parte do meu propósito. Faz parte de um crescimento, que não deixamos, a peteca não caiu, está lá ainda e me leva ao flow. Mas é algo mais aonde estou inserido. E Deus começou a falar muito no meu coração, onde você está inserido, você vai fazer diferença. E onde eu estou inserido? São dentro de executivos, empreendedores, agora em atletas. Né? Estou vendo que tem mais seguidores atletas do que... Um abraço para Elon e para Fabiana da academia. Tem mais atletas me seguindo hoje do que... Talvez estou levando alta performance e excelência para atletas do que para executivos. Posso dizer uma coisa que você está levando para eles? Exemplo. Bacana. Isso a gente sabe que a gente não conversou ainda, mas tem muita conexão do que a gente está falando. A gente tá falando a semente que você falou agora há pouco. Por que vale a pena, né, ser liderado por você? É uma das coisas. Você lidera um espaço da rede social e essas pessoas elas querem te seguir porque você é um exemplo, cara. Assim, a gente não consegue mensurar isso, né? Não. E aí a gente ouve, a gente até fica aí vai pro lado da humilde, né? Não da confiança, né? Fala, pô, obrigado e tal. Mas a gente se sente cada vez mais confiante que tá fazendo a coisa certa. Eu agradeço o teu feedback, porque a gente tá nessa jornada juntos, né? A gente conhece a academia, os atletas, o quanto, e eu conhecendo o quanto a dedicação deles, o esforço para pequenas premiações e o quanto se dedica aquilo, um sonho, de onde vieram, é um projeto social. E eu acho que eu estou mergulhando nessa paternidade. Eu tenho um pastor que eu sigo, né? E ele fala de paternidade humana. Você se tornar pais de adultos, pais de homens adultos. E eu vi esses jovens, eu já estou criando um laço de paternidade com eles. De que, putz, eu preciso estar presente. Eu preciso estar com eles, caminhar junto. Porque será que eles têm senso de propósito? Será que eles estão... A trajetória deles é totalmente diferente da minha, mas mede por alta performance e excelência. O quanto a gente consegue agregar, o quanto eles já agregaram para a minha equipe. Sim. Você sabe disso? E aí nasceu essa ideia de estar nesse ambiente que você está inserido e fazer o seu propósito acontecer, veio na pandemia. Dentro desse processo de burnout e tudo isso acontecendo. E eu tenho um livro de cabeceira que é Vivendo Propósitos, e ali tinha uma frase que destacou muito. E aí nessa busca do Jesus Coaching, que em 2018 nasceu, a 2020, virou assim, o seu impacto será lá onde você está inserido. E ali tinha nascido um sonho de ser pastor, 2018 a 2020, seria um terceiro Evandro. Uhum. Ele falou assim, é onde você está inserido. E a frase era bem clara, você não precisa ser um pastor ou um evangelista, você precisa ser você mesmo, onde você está, e levar um impacto nas pessoas. E ali nasceu, falou, pô, ali muda tudo. Aí veio a semeadura, veio a excelência, e a minha esposa, a gente praticamente é um coach do outro em casa, 24 horas. A esposa é sensacional também. A gente conhece a Fê. Sim. E ali essa convivência de fala se tornou uma só carne mesmo. E a Fê, quando casamos, é uma só carne. Quando ela sente, eu sinto. Quando ela fala, eu completo. Quando eu falo, ela completa. Quando eu tenho que corrigir, muitas vezes é ela que me corrige. E ao ponto de falar assim, ela sempre falou, você está inserido no teu ambiente, é ali que você faz a diferença. E soou muito no meu coração assim,
que isso é bíblico, né? Você vai, leve aqui a sua mensagem, o evangelho, que seja, através de ações, quando precisar, use palavras. Então é mediante ao exemplo, obrigado pelo feedback, que eu tenho buscado levar a minha mensagem. A mensagem daquilo que eu acredito, das minhas crenças, dos meus valores e dentro do meu propósito. E através dessa mensagem nasceu o CFO. Foi através de uma viagem para Bragança, né, um outro amigo que está sendo inserido nas minhas alianças salutares, né, o Guto. E o Guto, ele tem um projeto bacana com o Mastermind, e a gente foi conversando, e ele falou assim, cara... Você conheceu o Guto, hein? Você conheceu o Precisamos Guto. marcar um encontro. Eu acho que até ele esteve no Summit, não teve? Ele esteve no Summit, deu a palestra presencial, ele está com ele tem mais ou menos os 3 treinamentos Mastermind por 3 grupos acontecendo por semana, e a Fer está participando de um deles. É um processo de transformação também. Quem não se conectou na primeira fase de autoconhecimento para liderar, eu recomendo um dos treinamentos. Ele traz uma perspectiva diferente, né? Agora, entrando em outros detalhes executivos, eu e ele conversando, ele falou, cara, aí nasce uma coisa bacana. Como é que você está levando essa mensagem do CEO com fé? Pensa nisso. E eu tenho um livro escrito até o último capítulo, precisa ser finalizado. E ele tinha um outro tema. Cheguei em casa naquela noite, fiquei até as 3 da manhã, criando logo, missão, visão, valores, e aí fui sendo alimentado por aquela palavra. O quanto que você leva o CEO com fé. E aí saiu o CEO com fé. Então, CFO, o Chief Faith Executive Officer. Aí eu pesquisei, não existe. Existem outros temas, mas não há esse ponto. É o CEO de fé. O quanto que você agrega fé espiritual, diferente da sua crença, no meu caso, o cristianismo, levar a isso como uma fortaleza sua de uma visão otimista, mesmo que a trajetória ela esteja um caminho totalmente torto, o quanto que você consegue levar essa parte de otimismo a isso tudo. E gerar esse impacto. Então, não é um clã, não é uma religião, não é um grupo religioso. Mas podia ser um movimento, hein? Ele é um movimento. Ele é um movimento de... Posso dar uma sugestão? Claro, total. Você podia fazer posts na rede explicando a sigla, explicando o movimento e marcar o Summit. Várias vezes. Até eles observarem. Porque tem tudo a ver com o Summit, cara. O Summit lá. É um movimento, né? De liderança. Claro. E de liderança de fé. Porque né, os palestrantes, né, os facilitadores, speakers de lá, todos eles praticamente são de fé. E conhecer esse movimento, eu acho que você pode chegar ainda mais longe com a ideia. Eu pedi autorização para o Greg Rochelle, né, para eu traduzir o podcast dele de liderança em português, fazendo a menção dele. É claro que o cara tem trocentos milhões de seguidores, não sei se ele vai conseguir um dia ver minha mensagem. Ela foi lançada, uma semente, pum. Mas falar dele, menção dele, não é errado. Ainda mais quando... Eu digo assim, as pessoas, uma das maiores dificuldades do ser humano é, eu dei uma ideia, e depois eu quero defender a ideia como se fosse minha. Eu falo sempre pro meu time, uma vez que você lançou uma palavra, ela não pertence mais a você, ela está na mesa para ser discutida. Mas a gente vai julgar a ideia, não o idealizador. Na PNL a gente olha a ideia como algo externo. Porque se eu sou a ideia, ela dói em mim. Qualquer coisa contra ela, você me machuca. Quando a gente consegue olhar para a ideia como se ela fosse algo apartado... Não é seu mais, né? Exatamente. Por mais que tenha sido, né, tem um pedacinho seu de criação, mas assim, eu consigo falar a respeito dela porque ela não dói em mim, entendeu? Ela não faz parte da minha carne aqui. Ela tá ali, as pessoas vêm e dão um palpite e falam, pô, eu consigo... Como se fosse um design think, né? Pô, eu consigo olhar e avaliar aquilo. E observar os outros comentários, né? E tentar ampliar isso tudo. Perfeito. Né? E isso eu busco muito. Falo, pô, então, não, pegando a tua ideia, não é pecado usar a menção dele, porque se está na rede social, se está em público, é que as pessoas multipliquem isso. E ele, com uma visão de multiplicação, de movimento, não acredito que seria ofendido por isso, mas não tradução daquilo que ele foi falado, mas mencionar aquilo através do movimento que eu tenho criado,
eu acredito que possa fazer diferença sim. Ele não tem como saber se você não marcar ele, não citar ele, não provocar, cara. Não tem como saber. Você deve ser a quarta ou quinta pessoa que deve falar assim, cara, se lance ao vivo. Se lance aquilo que... Pequenos insights, curta duração, mas a tua imagem, não com fotos, mas com a fala. E às vezes a gente não sabe o poder do que a gente impacta as pessoas naquilo que a gente está falando, né? A gente acha que um post por escrito, mas as pessoas não têm paciência para ler, não tem paciência para ver um story de 1 minuto. Grava então 15 segundos. Mas quando você coloca, por exemplo, né, a função CEO, a gente se torna meio ET, né, cara? A gente é solitário pra caramba. Estamos sempre rodeados com um monte de gente, mas, cara, tem um monte de coisa que não pode. Fica ali com você, não dá para dividir. Né? Até por questão de responsabilidade emocional. De repente você fala assim, pô, eu estou aqui, o faturamento, ou a venda, ou a inadimplência, ou sei lá o quê. Pô, se eu sair falando isso para as pessoas, isso pode desmotivar, pode criar um clima... E não é mesmo. Às vezes a gente sente como se fosse, inclusive, né? Nossa, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Pô, às vezes não, é só é o tempo de você respirar e as coisas dão uma acalmada. Então a gente é solitário, cara. Total. A gente se transforma em ET. Então quando você coloca Evandro Pereira, CEO, muito mais gente quer ouvir. E às vezes, não sei se acontece contigo, mas às vezes a pessoa de repente não quer colocar o cargo ali por achar que de repente, pô, tô sendo arrogante de colocar, né? Eu tô querendo... Não, pô, por quê? Porque, opa, se esse cara é CEO, é aí que eu quero chegar. E se esse cara tá entre os 30, cara, é nele que eu tô mirando. Isso não é ganância, isso é uma ambição. E ambição, pro meu ponto de vista, na minha interpretação, eu acho positivo. Porque eu penso em 3 escalas, né? A inveja, a ambição e a ganância. O invejoso não é porque ele não quer ter o que você tem. Ele quer que você não tenha. Porque dá trabalho para ele ter aquilo lá. Chega até você, né? Putz, eu tenho que me comparar com esse cara, e agora eu vou ter que acordar cedo, vou ter que fazer academia às 5 da manhã, aí eu vou ter... Pô, eu não quero. Então eu prefiro que você não tenha, porque você me expõe. Você expõe a minha preguiça, minha fragilidade. A ambição é porque o cara olha para você e não é uma questão de comparação. Referência. Opa! Né? Essa é a referência que eu quero chegar no ponto que esse cara tá. E a ganância, ele quer estar acima de você, ele quer ser mais do que você. Certo? Que aí ele fere, né? Sim. Aí você causa problemas. Eu teve uma época que eu seguia muito rede social, que também é uma doença, né? Sim. E aí você chama-se FOMO, inclusive, essa doença aí. E você compara demais. Você se compara demais. Aí você compara um processo que você passa da ambição para a ganância. Mas não é que a ganância de querer ser, falar, estou fazendo pouco, estou produzindo pouco. Aí você tem que tomar cuidado com essa doença nova que está sendo criada, do nível de expectativa. E acho que foi um dos processos do burnout. Mas agora você vê como um alimento para sua ambição pessoal dentro do teu propósito, talvez você consiga realmente... É muito difícil de falar porque a gente está impactando muitas pessoas, Sim. Algumas pessoas aqui hoje, o quanto que vai filtrar de trechos, né? Eu falo, minha vida é tão acelerada que eu escuto podcast em velocidade 2. Mas o meu podcast eu não consigo nem ouvir, porque eu não gosto de me ouvir. E 2, se eu for me ouvir, eu tenho que pôr velocidade meia, porque eu falo muito rápido. Então, mas eu escuto, eu tô tão acelerado que eu consigo ouvir em velocidade 2. Então, um podcast de 1 hora resume a 30 minutos. É um trajeto que eu faço de carro. Sim. E eu consigo obter o conteúdo que impacta. Tranquilamente. Se você põe na velocidade normal, é até ruim de ouvir. Fica, parece que tá falando né, em velocidade meio. É treinamento já, não é? Não é podcast, é treinamento. Então, assim, o quanto que a gente consegue extrair desse bate-papo é não olhar só os pontos chaves ali e falar, opa, aqui foi egocêntrico, aqui foi ambicioso, aqui foi alimentar. Depende de cada jornada, né? Sim. A jornada que você está vivendo, que você vai concluindo alguns conteúdos nossos. O ponto é olhar esse olhar de busca e o quanto que a gente consegue agregar, né? Tá. O projeto, então, ele está vivo. Está vivo. Nasceu agora. Nasceu agora, bebê né? ainda. Sim. Bebê. Pra onde você quer chegar com ele ainda? Bom, está dentro da visão, que ele seja o maior movimento. Lógico, a gente vai se apoiar, é ambicioso mesmo. É o maior movimento global que ele possa, o nacional, vamos dizer assim, de trazer esse impacto de homens de fé que levam essa vida solitária
mas contar com algo muito maior que ele possa direcionar aos momentos do travesseiro. Eu tive várias decisões na minha vida para o negócio que foram joelhos no chão, choros dentro no travesseiro, que levou direcionamento, vai, faz. Estou contigo. E direcionamento de Deus mesmo, vai e faz. E contrário a toda visão humana. Contrário a toda visão humana. Ser taxado de louco. E eu gosto de ser taxado de louco já. Porque eu sou louco mesmo. Tudo que eu faço, eu sou loucamente apaixonado pelo que eu faço. E taxado de louco, você está contrário a tudo que vai fazer. Eu falei, cara, confia. Aí o ponto do CEO, que eu gostei muito da sua visão do tabuleiro. Imagina o CEO como um jogador, né? Achei fantástico. Vamos patentear isso daí. O CEO como o jogador do tabuleiro. As peças não têm sentimento algum, mas é você que comenta. Agora vamos pensar que aquelas peças fossem as pessoas que você está liderando mesmo. Qual a expectativa que ela tem do jogador? Confiança? Sim. Agora imagina uma jogada de xadrez que você está lá pensando, não sabendo o que fazer, e se realmente o peãozinho que você joga toda hora para morrer, pensa assim, pô, ele vai me rifar para proteger o cara lá atrás. Ele já não iria se movimentar. Então as pessoas são motivadas pelo seu otimismo. Perfeito. Então como jogador, para as peças, o tempo todo, mesmo que você esteja pensativo, eles têm que sair, cara, ele quer ganhar essa partida. Ele não está aqui para perder. Ele não está olhando o oponente dele ali como o maior jogador de xadrez, mas ele vai fazer o melhor dele para vencer. Sim. Então a gente pode acreditar nisso. E o jogador, da onde ele tira sacadas nesse processo executivo, empresarial, muitas vezes ele está sozinho. Ele pode ter um coach, um mentor, o que seja, mas no momento de decisão dele, ele não vai ligar para o coach dele, aí que eu faço? Nem eu sei, velho, o que você faria? Ligar para o mentor, eu fiz assim. E não quer dizer que vai ser a resposta certa. Mas aí existe o mentor de todos os mentores que vai falar assim, cara, vai que estou contigo. E às vezes que eu fui nesse meio que sobrenatural e tomei as minhas decisões contrárias às visões humanas, deu tão certo, mas tão certo, que as pessoas assim, cara, você foi louco, eu não arriscaria tanto. Pode ser que, você se arrisca demais. Mas não, e as coisas que eu não tive controle, e que eu falo assim, tudo que vem na sua vida e sai da sua vida, se tem um propósito maior, elas foram benéficas, a algum ponto você vai ver isso lá na frente. Sim. Então, no momento dói, mas lá na frente você colhe. E nesse processo eu comecei cada vez mais que o otimismo é construído por fé. E essa é a ideia do movimento, chegar a esse impacto que eu tenho, que eu possa ver mais executivos, mais empreendedores, mais atletas, se for o caso, focado, que dentro do seu propósito, para gerar otimismo, baseado na fé, você tem um potencial de chegar além, porque além das suas limitações, muito além do que você possa hoje sonhar e prever onde você pode chegar. Só que, aproveitando o exemplo anterior que estava falando sobre o tabuleiro, eu fico pensando assim, né? Imagine, por exemplo, que as pedras, as peças estão lá no tabuleiro, que são os times. O cara olha e fala assim, nossa, eu estou numa situação agora aqui que eu tenho um desafio gigante para passar para a próxima casinha aqui. E aí ele fala assim, bom, eu vou olhar lá para o jogador para ver se o jogador sabe qual que é a estratégia, para onde que eu tenho que ir. Aí ele olha e não vê ninguém no jogador. De repente ele olha do lado e vê o jogador principal de peão do lado dele. Qual é a segurança que isso vai dar? Porque, legal, tem um braço aqui, mas nesse momento não é braço que eu preciso de alguém estratégico pensando para que lado que a gente vai. Não é? É como você chegar de repente na companhia e assim, de repente o Evandro, no maior momento de humildade, vai lá assim, eu vou varrer a portaria. Sem nenhuma avaliação de mérito, não é isso. Estou lá varrendo a portaria, ao mesmo tempo em que eu falo assim, olha que legal a atitude do Evandro, mas todo dia eu chego e vejo o Evandro fazendo isso, eu vou pensar assim, cara, quem que está cuidando desse negócio? Quem que está dirigindo meu ônibus aqui, cara? Tem que ter um motorista sentado lá pilotando o negócio. Você pode ter ações pontuais mediante a mensagem que você quer mandar. Sim. Eu já me vesti de chefe de cozinha dentro da Plastipac e preparei o café da manhã para todos os meus diretores e gerentes para levar uma mensagem para eles de servidão e de pedir desculpas.
É uma ação. Uma ação. Não quer dizer que o Evandro vai pedir desculpa de todas as ações que possam ser, às vezes, machucar um pouco uma pessoa, mas se ela estiver dentro do propósito da empresa e dentro do objetivo da empresa, algumas decisões mais pesadas têm que ser tomadas, porque é uma decisão estratégica. Sim. E às vezes as pessoas precisam mudar para que Sim, aquele OKR, aquele KPI seja Perfeito. entregue. E às vezes pode ferir realmente. Pô, cara, foi pesado, mas, cara, foi necessário. Mas ali foi um pedido de desculpa do seguinte ponto. Estou exigindo demais. Vamos começar a curtir um pouquinho as nossas conquistas, cara. Sim, A gente está só se perfeito. exigindo, a um ponto de excelência ser prejudicial. Vamos curtir então o que a gente viveu de excelência nesses momentos de entrega, para depois, quando vir mais demanda, aí se projetar. Então, foi uma ação pontual. Não quer dizer que o Evandro vai se vestir todo final de semana de chefe de cozinha. Não, mas, Em pô, casa, uma ação. sim, mas na empresa, não. Mas o que você causou? E acho que é legal essa conexão, porque eles não querem um pilão, com todo respeito. O peão é uma peça, Da né? peça, A peça do o tabuleiro. peão do tabuleiro, mas ele quer ver o aporto da rainha, quanto que a torre se expõe, quanto que o Sim. bispo está lá repondo por ele, e o pensador por trás de tudo isso, de quanto que está se envolvendo naquilo lá. Nas mudanças, eu estou rifando, não. Estou expondo o meu peão, estou expondo a minha torre. Uma jogada mais estratégica para proteger uma jogada completa, eu acho que ela é essencial, sim. Perfeito. Ó, o papo tá muito bom, mas eu vou pro roteiro, tá? Você achou que acabou? Eu vou pro Nem roteiro. começamos no roteiro. A Fabi do meu time, que né, ela prepara isso aqui tudo, cara, ela faz um trabalho sensacional. Eu vou pegar aqui do roteiro dela, deixa eu ver se tem alguma linha que a gente ainda não comentou. Ela está perguntando aqui sobre a experiência, né, de fora do Brasil, que você já comentou aqui. Essa aqui é muito boa. Você é um cara muito humano. Como que você equilibra resultado com as relações? Difícil. Vocês estão muito preparados. Se você medir o resultado para você se movimentar, aí você está fadado a fracasso. Se você investe em ser humano e o resultado, ele é resultado mesmo desse investimento, ele é engajador para a continuidade. Então eu vejo o resultado como uma obra final daquilo que foi investido. É muito fácil falar, difícil fazer. E difícil você projetar dentro de uma empresa, porque eu aprendi, um grande amigo, Humberto Martins, falava assim, a empresa é um corpo sem alma. E de certa forma ela é. O CNPJ, ele é um corpo sem alma. O Sapiens mesmo menciona isso, são empresas fictícias que o ser humano criou como... É só da Peugeot que ele conta Peugeot, lá, né? O leão se surgiu da onde? Da onde se criou um CNPJ para você, o investidor, né, o dono, se pôr atrás de um CNPJ e o CPF dele não ser, hoje no Brasil é tudo conectado, mas o ponto é, dele não ser julgado se ele fechar uma empresa, ele reabrir outra. Ele não morre com a empresa, Sim. Ele nasce outra. Então, o ponto... Mas quantas almas, né, um corpo sem alma, quantas almas estão ali dentro? Quantas pessoas estão ali dentro? Então, você não investir nessas almas, você não gera resultados. Mas ela é medida por resultados. Então, chegar para um corporativo, para um board, que eu estou fazendo um projeto social, um projeto humanitário dentro da empresa, um projeto do Som Infinite, que envolve mais de 20 ações diferentes de voluntariado dentro da empresa e multiplicar esse processo de liderança por influência. Baboseira. Isso aí cara, isso é uma movimentação que, cara, quem está olhando o business? Quem está olhando o concorrente? Quem está olhando o mercado? Tem essa visão, não sai fora dos nossos OKRs. É simplesmente um OKR a ser medido. A humanização. E a humanização não é passar a mão na cabeça da pessoa e falar, pô, eu tô contigo, cara, te entendo. Não. É realmente toda essa complexidade do negócio. O quanto que a gente consegue ser nós mesmos, humanos, falhos, e trazer isso dentro para trazer resultado. Sendo que a gente vai ser medido por resultado. E a gente trabalhou em silêncio, praticamente, durante 3 anos, para que gerasse o resultado e falar, agora sim, vou te mostrar o método. O método foi investindo em pessoas. É trazendo humanização. E não é uma certificação pelo Grupo Gestão RH, não é pelo Great Place to Work, 3º ano já como uma das melhores empresas de trabalhar. Isso são resultados. O que se constrói através disso é legado. Aí a diferença do legado, o resultado, é o que você vem investindo para gerar legado para que o resultado seja constante. Porque senão a gente dá aquelas de louco lá, de tipo team building. A gente fez juntos lá um team building do Punch Leadership. Yeah.
E a ideia foi o quê? Pô, vamos criar um... Não, Cris, eu não quero um punch, eu não quero o punch leadership como um team building. Porque senão eu levar a galera lá no lúdico, faz, morre. Qual é o próximo passo disso tudo? Legado. Então ele tem que gerar uma semente para gerar fruto. Se for só um negócio que você faz pontual, gera aquele resultado. Mas o quanto que ele vai dar continuidade? Então, onde eu meço a humanização, tudo para resultado, o resultado ele é importante. Ele não é prioritário dentro do processo da humanização para o legado. Mas a gente vai medir a cada passo, dentro de KPIs ou OKRs, esse resultado dentro dessa humanização. Porque às vezes fala muito humanização, parece que se torna algo muito fictício, que não se mede. Mas dá para medir. Dá para se medir muito. E acredito que cada vez mais vai ser necessário, através de tudo que a gente conversou nessa manhã, da inteligência artificial, da diminuição do homem como um robô, mas o quanto o homem se cresce à frente do robô tratando os sentimentos. O quanto que a gente vai vivenciar na saúde mental daqui os próximos 10 anos, onde o líder vai ter um papel fundamental nessa humanização. Para o humano não virar um robô. Porque senão, por medir resultado, o ChatGPT me faz um e-mail para o meu CEO melhor do que eu escrevo, melhor que uma secretária. Ele pode trazer um roteiro para você do que melhor que a Fabi, não desmerecendo a Fabi. Sim, sim. Mas o quanto a Fabi, por pesquisa, por sentimento, dentro daquilo que ela está vivendo, dentro disso aqui tudo, pode trazer muito mais de humanização versus isso. Então, creio que a humanização cada vez mais vai ser importante para ter resultados mais impactantes. E você consegue, sim, impactar, mensurar, trazer o SMART no processo de avaliação dentro da humanização. Perfeito. E é legal você trazer essa explicação, porque é comum, durante os processos, por exemplo, de mentoria de liderança, quando o líder pensa nessa liderança humanizada, é quase que como se fosse uma ONG. Sabe? Algo totalmente assistencialista na visão dessas pessoas. Então, assim, tenho que fazer de tudo, eu tenho que dar de tudo para a pessoa. Espera aí, mas qual que é a sustentabilidade que tem isso? Se não for sustentável, você não consegue ser humano. Exatamente. Primeiro que assim, se faltar dinheiro na empresa, as pessoas não vão ficar com você. Né? Não pagou o salário. Cara, eu tenho que pagar minhas contas, né? Se você não paga meu salário, eu não fico com você. Então, existe uma relação de troca que é importante entender que ela é a relação de cliente e fornecedor. Exatamente. Essa é uma matéria agora na Forbes. É recente, eu acredito que tem 2, 3 dias. Justamente isso. Como focar no crescimento da empresa. E aí o crescimento da empresa ele põe base humana, o quanto você tem investido nos seus colaboradores em capacitá-los, expor, extrair, humanizar. No final de tudo é humanização, mas ao mesmo tempo continuar que a empresa cresça. Sim. Porque sempre, não adianta nada fazer lindo, maravilhoso, um processo que seja o melhor para trabalhar, mas o colaborador não vê que a empresa está progredindo, crescendo, fala, cara, não vou ficar aqui. Sim. Porque ele não vai pagar meu salário daqui a 10 anos. Ela vai morrer. Ou não vai me levar onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar. Então, essa balança, né, do resultado com a entrega. E eu acredito que isso realmente cada vez está sendo falado muito e muito, muito. Muito bem, vamos ver o que mais que a Fabi colocou para nós aqui. Quais são os pilares mais fortes que você prioriza na empresa? Você já comentou, né, uma parte disso daqui, mas tem algum ponto mais que você gostaria de acrescentar? Além da cultura, que nós estamos cada vez fortalecendo ela mais de semeadura, de excelência, né? Então a gente tem trazido dentro dos nossos 9 valores, então tem os 9 valores que sustentam a nossa cultura e é vivenciá-los. Nós passamos por 2 anos com sucesso, tentando e tendo esse resultado, que os valores da empresa não fossem expostos apenas na parede, e sim no DNA de cada um deles. Hoje nós contratamos pessoas que tenham esses valores, não só da empresa, mas também os valores do nosso propósito. Existe uma pesquisa, comentei alguns podcasts, quero ser redundante, mas o seu é único, e que chama Via Character. E você mede você dentro das 24 características que todo ser humano tem de fortalezas, ele mede as fortalezas que te levam mais à felicidade. E a minha fortaleza principal, por exemplo, é humor. E a segunda é liderança. Então, como que eu lidero com humor?
Eu entro numa reunião, eu não deixo de fazer uma brincadeira, uma piada. Meu filho, quando fazia home office, falava assim, pai, quero trabalhar com você. Puta, que delícia, você só ri. Mas essas são as minhas 2 qualidades que eu descobri através do Via Character. E um ponto é, a gente fez essa pesquisa dentro da empresa e descobrimos dentro do nosso propósito, fizemos um propósito de equipe, motivados a essa cultura de semear a excelência, que se resume em 2 palavras, que a gente só contrata pessoas dentro desse propósito. Dentro dessas 10 convergências de valores, de fortalezas que levam à felicidade dos 100 funcionários, 100 colaboradores, que quando um entrar, tem que ter pelo menos 60%, 70% disso. Para ter a mesma visão, a mesma conexão de valores. Porque se tiver essa conexão, ele já pula para um salto de tudo que a gente fez em 6 anos. E ela já leva muito mais à frente. Então, isso é uma base, um pilar nosso de contratação. De que a pessoa entre dentro desses valores mensuráveis dentro de uma pesquisa pessoal. Mais o DISC, muito mais outras coisas que quantificam a parte técnica de soft skills para ser inserida a essa empresa. Aí ela vai ver o propósito já do primeiro dia. Fala, cara, que legal, estou em flow. Porque teve esse match. E depois vem os nossos objetivos principais, né? Claro, a empresa precisa gerar dinheiro próprio, precisa ter um EBITDA positivo cada vez mais, precisa ter os controles de custos e, final, o ESG cada vez está sendo um tema muito importante. A gente está numa empresa de mercado plástico, né? Cada vez mais atacada. Existe uma lentes diferentes do que a população enxerga e de fato e a gente tem esse trabalho para fazer e de entrega. Então, esses objetivos, os pilares conectados com a cultura. O meu primeiro é o humor também, viu? É? Então, conexão. Quando começou o seu encontro com Deus? Pô, que pergunta maravilhosa, hein? 20 anos atrás. Sim, eu nasci de uma família, meus pais são católicos, e todo domingo igreja, né? Fiz todo o processo até os 7 anos, correto, batizado, primeira comunhão. Mas o ponto foi de transformação. O quanto que depois de um tempo eu conheci a Fernanda, minha esposa, e ela já era evangélica. E aí eu falei assim, tá, para me namorar tem que ser evangélico também. E aí chegou uma dúvida, né? Eu falei, pô, eu quero investir de algumas coisas na vida, já passei para querer mergulhar nessa jornada. O quanto eu estou investindo por ela, né, nisso, e quanto eu investi por mim. E aí um amigo, o Silas, uma conversa, ele abriu meus olhos, meus espirituais, de uma certa forma assim, de entrega. Ele falou, cara, faça para Deus, a Fernanda vai ser o resultado. E justamente do que a gente falou agora há pouco, né? Faça para a humanização que vai ter o resultado. Faça por aquilo que você acredita mesmo, que você quer se lançar. Você tem uma base cristã, se lança isso de paixão, porque os resultados vão acontecer. E foi fantástico, porque através da descoberta da fé, falar, pô, eu quero me lançar a isso, né? A minha fé, né? E aí veio a conversão imediata, não um convencimento, veio a conversão, né? E aí a busca, né, das meditações, leituras da Bíblia e o crescimento espiritual fez que nosso namoro de 3 anos florescesse, casasse, tivesse filhos. E eu vejo hoje que a nossa base, a gente desenha como uma pirâmide, né? A pirâmide tem... na Bíblia diz que o homem, quando se une a uma mulher, ele é uma só carne. E, resumido, eu vi uma vez um desenho numa nossa classe de noivos. Uma pirâmide, né? Que a esposa está numa ponta, o marido na outra e Deus na principal. Não adianta só o homem buscar a Deus, que ele vai ter a mesma distância dos lados iguais do triângulo que ele teria da esposa se os dois não buscassem a Deus. Então a busca de uma só carne é os dois buscarem o mesmo propósito, a mesma busca de fé, e eles estarem conectados no mesmo ponto, Deus. E aí eles vão ser uma só carne. Aí os pensamentos parecem automáticos, por mais que sejam pessoas diferentes. Você e a Adri completamente diferentes, eu e a Fernanda completamente diferentes. Mas quando conectado a um propósito maior, que está naquela junção que Deus é o centro de tudo, das respostas, parece que as respostas são imediatas, mesmo pensando diferente. Então essa construção de fé de 20 anos, cada vez mais tem sido a maior alimento meu para as minhas sementes. Encherem meus silos, né? E aí eu tenho mais sementes cada vez nessa busca. Tem água ainda aí? Acabou a sua água? Tem que...
Vou fazer uma outra pergunta para você enquanto você completa a sua água. Você estava falando da esposa, né? Qual foi o maior aprendizado que você teve com a sua esposa ao longo da vida? Doar. Doar e investir. Doar foi que assim, quando eu falo do DNA da felicidade, é o quanto que a gente construiu de aprendizados, né? Na infância e tudo. E eu tenho muito orgulho de ser filho dos meus pais e muito aprendizado pelo meu pai, porque ele é um batalhador, saiu de começar uma carreira como um caminhoneiro e encerrar uma carreira como gerente de vendas de uma equipe de uma empresa grande, de massas, representando no Brasil, para mim foi uma busca constante de crescimento. Mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa mais inseguro, tipo, eu tenho que guardar meu futuro, aquele pensamento do baby boomer, né? Eu tenho que projetar meu futuro para meus filhos, eu tenho que construir um legado financeiro. Então eu tenho que reter. E eu cresci assim, de tio Patinhas, de guardar. Quando eu conheci a Fernanda, ao mesmo tempo ela é completamente oposta. O que eu guardo, ela gasta. E aí o mesmo ponto, que a gente é um momento de fraqueza pontual nosso, que a gente tem ali as nossas indiferenças de construir, eu aprendi muito que você guardar para você mesmo não basta de ser um plano estratégico ambicioso. E aí o quanto que eu conseguiria doar desse guardar, o quanto que eu consigo realmente impactar vidas que precisam e ceder daquilo que é meu. Se Deus tem abençoado financeiramente, o quanto eu consigo abençoar outra pessoa que precisa disso. E dar daquilo que eu tenho recebido, é o primeiro ponto. E eu aprendi realmente a doar. Não tinha esse coração de doador, né? Não é ação social, é realmente de se impactar com aquela causa e falar, cara, eu vou fazer. Às vezes a pessoa nem precisa conhecer, nem saber onde veio. As melhores doações que eu faço é nem saber de onde veio. Porque eu não quero ganhar mérito por isso. É um coração doador. Ela me ensinou a ter um coração doador com base da nossa crença em si. E, ao mesmo tempo, é o lado pessoal mesmo. Não vamos fugir também que ninguém é santo na Terra, né? Então, a gente vai assim pensar o quanto isso ele gera para o nosso crescimento como família. E, muitas vezes, a reserva demais te restringe a crescer. Então, tudo que eu tenho hoje e aonde eu cheguei, eu dou muito crédito à Fernanda, que é essa visão de agressividade. Vai, gasta, faz, investe, põe lá. Você não quer ser um anjo investidor? Põe o dinheiro, vamos ver o que vai acontecer. Se errar, perdeu pouco, perdeu muito, mas dentro de um processo, quando a gente tem família, a gente sabe, é os 10% que a gente brinca, não é os 90%. Mas esses dois lados, não ambicioso, até o ponto mais de confiança, é onde do Craig Groeschel, da humildade à confiança, a Fer me ajudou a sair da humildade para a confiança, e financeiramente falando, e crescimento profissional. E ao mesmo tempo de ter esse coração mais humilde, de não reter em doar. Eu dou mérito para ela nesses dois pontos, doador e o agressivo financeiro. Que no começo eu via como uma fraqueza dela. E, na verdade é um dom que ela tem. É um dom. O que essa cadeira de CEO te deu e o que ela tirou? Me deu mais responsabilidade, com certeza, pelo próximo, porque a gente não está aí para nós, é para as pessoas que a gente está trabalhando. Me deu uma visão mais ambidestra, de olhar só o passado, ele simplesmente é a base do seu crescimento, das fraquezas, os tombos te levam ao trampolim do sucesso, com certeza. Me dá uma visão do presente, viver o presente como uma criança, se satisfazer desse momento, aqui já é grande, mas não deixar de olhar para o futuro, das tendências que estão aceleradas para acontecer. Isso tudo foi a cadeira do executivo te dá. E é uma transformação fantástica, porque lidar com o futuro, daquilo que é desconhecido, para tentar viver do presente e trazer uma perspectiva para pessoas acreditar naquilo que eles não conseguem ver, para mim, às vezes me iguala, às vezes até prepotente falar, mas como o rei Davi. Cara, é olhar para uma coisa que não está na vista de todo mundo, mas eles vivem um sonho que é só seu. Então, essa é uma cadeira que pesa muito, muito mesmo, mas é muito gratificante quando você vê essa conjuntura de fatos.
E ao mesmo tempo tirou muita privacidade, tira sono, né? E aí vem as rotinas malucas que eu faço, que eu acredito que quanto mais eu exijo do meu corpo das 5 às 10 da manhã, das 5 da manhã às 10 da noite, quando eu deito é aquele sono gostoso, é o sono rocha, né? Você vira uma pedra. Eu acho que você colocou um post, né? Eu durmo difícil, né? Aí põe um bulldogzinho lá, em 3 segundos ele apaga. Eu sou assim. Boa noite, pum. Se estiver na hora de dormir, eu dormi. Mas ao mesmo tempo ele te dá muita preocupação o fato que você não para de pensar. Então ao mesmo tempo às vezes você está ali num devaneio e você fala assim, o que você está pensando? Nada. Mentira. Você está pensando em alguma coisa que do negócio ali e é tentar, como é que eu desconecto? Ela tirou essa liberdade de, não diria liberdade, tirou o foco de momentos presenciais, que às vezes eu tenho que exercer demais uma energia para focar no momento com o filho. E não tá focando com o filho ou com a filha, pensando no quanto vai custar a resina. Ao mesmo tempo, tá focado com a esposa e não tá pensando no movimento do CFO. Tá focado no jantar, não pensando que amanhã eu tenho o Cris para dar uma entrevista. Eu não me preparo nada. Tem que ser fluir normal. Porque senão você começa a desconectar. E essa desconexão não adianta, é a cobrança, né? E ela vem automática. Então essa cadeira do empreendedor do executivo, ele tira ele quebra um pouco os focos. Você acha que, por exemplo, ele faz a gente deixar de ser a gente mesmo? Porque assim, é o que você falou, né? Você está com a cabeça o tempo inteiro ligado lá. Por mais que você... É um esforço não pensar no trabalho, ou não pensar na empresa. Não é o que é natural. Por exemplo, assim, é diferente de você falar assim, agora eu vou pensar no trabalho. É o contrário. Não é? Ou seja, você deixa de ter uma autogestão, mas você deixa de pensar em você mesmo e está sempre pensando, por mais atividade. Pô, agora eu vou fazer atividade física. Essa atividade física, ela também tem um olhar para o negócio. Eu penso que nessa ideologia de você estar ali naquele cargo executivo, ele te faz ser uma pessoa só, única. Que aí você não consegue mais dividir. Uhum. Por exemplo, eu sou aberto, minha equipe inteira sabe o amor que eu tenho pela minha esposa e pelos meus filhos. O teu sobrenome é Plastipac, né? Evandro da Plastipac. Exatamente. Só que eles também sabem o quanto eu amo minha família. Sim. É aberto. Eles falam assim, cara, você vive pelo teu filho, pela tua filha, pela sua esposa, você não precisa nem postar. Você nem posta, porque você fala. Sai de você. Isso é ser único. Então, na minha visão, um executivo, ele não tem máscaras mais, porque as máscaras não são mais sustentáveis. Uhum. Ele não consegue ser uma máscara no trabalho e ser outra em casa. Ela flui, ela conecta. Mistura, né? E se mistura, isso é cobrado. Muitas vezes minha esposa fala assim, cadê aquele líder lá, aqui em casa? Aí você, putz, é mesmo, tô errando. E você vai se modelando, mas você está muito mais... Você se torna uma rede social, não digital, virtual, mas física. As pessoas estão te medindo tudo que você fala, tudo que você faz, em todo momento. E julgado por pessoa e profissional. Então você torna uma pessoa única, sozinho, é aquela lá. Agora, quando você dedica mais às pessoas que a você mesmo. Então, essa minha rotina, aí eu falo do propósito, foco, disciplina e hábito. Né? O propósito bem definido, focado, gera disciplina, que gera hábitos constantes de celebrações. Então, viver essas celebrações dentro desse processo é você focar em você também, ter disciplina contigo. Eu acordo às 5 da manhã porque eu já habituei meu biológico, 4h45, 4h50, ele despertar, e eu ainda tenho o prazer assim, de ter mais 5 minutos, mas não dormir. Tá pensando que eu estou já projetando qual vai ser a minha trajetória. Aí eu tenho a minha meditação matinal, aí eu tenho a minha programação, e aí eu vou para academia. E não é para ficar molhado, nada, é treino mais, até pode ser de impacto como o Muay Thai, com o Elon, que ele quase me mata, estourou minha lombar ontem, terça-feira, perdão. O ponto é, o quanto eu tenho dedicado para mim mesmo. E eu percebi que o esporte, o treino, eu desconecto. Porque eu ponho o meu fone. Perfeito. E eu escuto ali, o pastor consegue ouvir a Bíblia treinando, eu não consigo, cara, eu desfoco, eu não faço nenhum nem outro. Tem que ser música de impacto. E aí eu treino, eu consigo não pensar em nada, a não ser os intervalos. Então, eu consigo ter um treino que ele é 45 minutos intenso.
Ou ele está fazendo uma força, ou ele está relaxando, ao mesmo tempo que ele seja intenso durante 45 minutos. Com o Elon já é diferente, né? Não precisa nem de fone. Porque ele te mata, né? No pré e no treino. E eu percebi que socar alguém é uma delícia. Falei, eu pago para bater, não para apanhar. Então não vem com essa ideia que você tem que apanhar, não. E o ponto de você desestressar a mente no físico me faz muito bem, para mim. Sim. Então eu percebi que essa rotina minha, das 5 da manhã até as 7h30, que eu vou tomar o meu café da manhã com meus filhos, com minha esposa, é um momento meu. E 1h30 para mim mesmo já basta para me alimentar o dia todo. Então, nesse momento que você disse que você deixa de fazer por você, você tem que encontrar a sua cadeia ali do seu dia que você vai dedicar para você naquilo que você gosta de fazer. E descobrir, tentar várias outras formas daquilo que te agrada fazer. Para que senão o dia passa, você não fez nada por você, só para os outros. Boa. Eu sei que o tempo nosso está avançado aqui, né? Olha só que beleza. O papo com você, eu não tinha dúvida que ia ser isso. Mais 2 perguntas. Vamos lá. Vai estourar o tempo do recorde dos podcasts. Mas tá valendo, valendo demais. 2 falantes com alto índice de humor não tem como. Não tem como. Não tem. Momento mais emocionante que você viveu da carreira. Descreve para nós. Da carreira? Eu acho que foi voltar ao Brasil. Voltar ao Brasil porque foi um momento muito marcante na minha vida. Construir essa carreira de liderança fora, tudo, é muito assim, é emocionante para quem busca. Mas é muito doloroso. As pessoas te veem como um Neymar. O cara tá na Europa. Eu não ganho como o Neymar e nem vivo como o Neymar de luxo. Porque a gente está no mundo executivo, de cobrança. A gente vê o recurso chegando pela família, pela estrutura, mas a ausência de amigos, a ausência da família. Da família, da cultura brasileira, desse contato que a gente tem, não tem fora. Não tem fora. O brasileiro tem uma conexão com pessoas que é fantástico, é nosso, é do nosso DNA brasileiro. Isso não tem fora. Por mais que eu trabalhei depois na parte mais eslávica, que era principalmente, não tinha nada disso. E fui terminar no mais latino possível, né, na base latina do romeno, que tem muita semelhança conosco, é muito diferente. E essa busca, né, de estar ali presente com a família, tem os preços que se pagam por isso. O ponto principal de momento da carreira não foi essa construção. Teve vários pontos gostosos de rewards, né, awards durante esse processo. Mas vir para o Brasil foi um momento, assim, para mim, mais sublime da minha vida. Porque eu tinha o meu concunhado, que ele falava assim, quando vivo, ele falava assim, o Evandro só volta quando alguma coisa na família buscar ele de volta. Alguma coisa importante na família buscar de volta. E mal ele sabia que era a própria vida dele. Ele veio falecer com 40 anos, 41 anos, por uma febre maculosa, uma picadinha no carrapato, né, que agora está voltando na região nossa, a gente tem o máximo cuidado possível. Tanto que a Fernanda falou assim, não vai nada que é mato, eu vou agora. Já não ia, eu não vou mais. E a gente perdeu ele, né? A vida levou ele rapidamente. E mal ele sabia o que ele tinha falado, realmente fez conexão. Porque ele deixou 3 mulheres, né? A filha, a esposa e a minha sogra. Vivendo juntas, sozinhas. Né? Juntas e sozinhas, né? Sem ele como cabeça ali. Né? Ele era uma peça fundamental de xadrez entre os 3. Isso despertou, já estava sendo falado na minha volta desde 2015. Perdão, isso aconteceu em 2015 e ao mesmo tempo começou a se falar na empresa de eu voltar. E aí, são conexões, né? Sim. E aí, realmente, eu tinha essa visão, tem que voltar. E não só, virou um chamado mesmo. E teve tanta dificuldade para voltar que o convite de 2015 só realizou em 2017. Foram 2 anos para acontecer. E a promessa foi lançada, você vai voltar. Aquela cadeira é sua. E eu tive que falar isso com o presidente da empresa. E ao momento ele falou assim, cara, Evandro, não vai dar para você ir mais. Eu falei, eu não tenho preocupação porque é algo muito maior que você possa pensar. Aquela cadeira é minha. Ela pode demorar mais quantos anos você quiser colocar. Aquela cadeira é minha. E não ali, é uma promessa que tem lançada no meu coração. Sim. É uma certeza que uma você certeza. tinha. E passaram-se 6 meses depois, já em 2017, depois que eu tinha falado para ele isso em 2015, 2 anos depois, e depois mais 6 meses reafirmando isso para ele.
Quando ele me ligou, em julho de 2017, falou assim, Evandro, tem uma notícia para te dar. Lembra aquela cadeira? Ela é tua. Ele usou a mesma frase que eu tinha falado para ele há 2 anos e meio atrás. Guardou, hein? Guardou. Então, vir e pegar essa cadeira e depois ter pessoas que trabalharam comigo, começaram comigo há 26 anos atrás, e ter esse carinho, esse respeito, de falar, cara, que bom ter você aqui comigo, né? Falar a importância minha de liderar. Isso, para mim, foi assim, um marco principal. Foi a maior conquista profissional conectada em tudo que eu acredito, né? Na fé, na esperança, naquilo que te traz esperança e naquilo que você tem a resposta de estar vivendo esse momento. Momento mais emocionante da vida pessoal. O meu casamento, a minha conversão através do meu casamento e o nascimento dos meus filhos. Isso para mim é emocionante. Eu presenciei o nascimento da Júlia, eu acompanhei o parto dela na República Tcheca. Eu pude acompanhar o nascimento do meu filho presencialmente. O parto, a Fer teve 2 partos normais, um em 15 minutos. A Júlia saiu rapidinho, o outro de 6 horas, que foi o Bernardo. Por isso que ele é ranheta, que nem eu, demorou para sair. Mas acompanhar o nascimento dos 2 e ver essa conexão que nós temos como pai e filhos é assim, é o momento mais sublime que eu já tive na minha vida pessoal, de ver assim a vida ser gerada e a conexão da família nossa. A gente preza muito isso. Esse momento, a Fer fala muito de momento da mesa. A gente está aqui porque a gente está numa mesa. Verdade. A mesa gera conexão. Essa mesa tem conexão aqui. A nossa mesa da nossa casa, nos cafés das manhãs e os jantares, os almoços de finais de semana, é a conexão que a gente tem com a nossa família, os nossos filhos. A gente tem papo de adulto quase com eles já. Essa geração já cobra muito. Mas viver desde o nascimento deles, que esse foi esse estalo, e tudo que a Júlia passou, a Júlia teve um problema no coração, a gente passou 1 ano achando que poderia perdê-la, e ela passou por uma cirurgia de coração com 1 ano de idade. Nossa. Então, assim, trouxe muita fé, muito crescimento, teve mudanças minhas de visão de vida através deles. Então, e aprendizados para criar o segundo filho também. Então, o nascimento deles, a presença deles, para mim, é constante. Conquistas familiares, pessoal. Qual a idade deles? A Júlia está com 12 e o Bernardo está com 8. Então eles já estão grandes. Eles vão assistir o podcast. Vão, eles gostam. Manda uma mensagem lá. Eu amo vocês, Júlia, Bernardo, Fernanda. Vocês são a paixão da minha vida, né? É o amor da minha vida que motiva a estar fazendo tudo isso. É a conquista deles. Show. Quem sabe um dia eles não estão aqui gravando com a gente, né? Quem sabe, é. Não é? Eu pensei uma vez a gente fazer um podcast infantil. Ia ser legal. A visão de liderança que essas crianças já têm hoje. Quer marcar um? Vamos. A gente conduz junto com eles. Fazer uma diferente? Vamos? Bora. Você... A Júlia é bem tímida, não sei quanto que ela vai se expor. Na câmera ela se expõe mais que pessoalmente. O Bernardo já tem que controlar o que ele vai falar. Tem que ter as perguntas certas, senão ele vai pro devaneio do pai. Mas seria maneiro. Acho que traz um impacto diferente para o adulto aprender com as crianças. Pod Kids. Vamos patentear isso, Pod Kids. Vamos lá, eu topo. Eu trago os 2 aqui. Boa. A gente faz o primeiro tryout para ver se faz o piloto, se dá certo ou não. Show de bola. Amigo, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, vou te dar um poder máximo. Teu celular, você tem o número de WhatsApp de todas as pessoas do mundo. E você precisa mandar uma mensagem para todos. Uma única mensagem. Qual? Eu vou resumir uma das que eu tenho mais engajado nas minhas palestras ou encontros. Não consigo fugir disso. Que é você ter paixão pelaquilo que você faz. É ser apaixonado mesmo por aquilo que você faz. Evandro, não sei ainda o que eu faço, como é que eu crio essa paixão. Eu trabalho, eu faço alguma coisa que não traz essa paixão. Busca conhecer. Busca conhecer essa paixão que te motiva todos os dias. Dentro dessa paixão, cria um propósito. Um propósito que vai te dar um direcional que, como eu disse, não toque nele. Ele vai ser uma jornada sem fim. Para que você viva essa paixão cíclica para trazer essa felicidade dessa busca. Em momentos difíceis, você vai estar feliz. Porque você está nessa busca. E os 2 últimos é que você pense grande. A gente fala que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho e gasta a mesma energia. Então pensa grande.
Mas por último, execute pequeno. Cada vez mais façam pequenas coisas construindo para que possam gerar dentro desse sonho grande. Então, seja paixão, propósito, sonhar grande e realizar pequeno. Eu falo que no primeiro podcast que a gente fez, eu e o pastor Daniel, eu tentei fazer uma transcrição do vídeo para pôr em texto e escrever um livro. Quando eu fui ouvir, é tão tosco, é tão ruim, se não por ele, por mim e a forma que foi gravado, que assim, eu comecei realmente tosco, mesmo pequeno. Mas quando você olha o 12º, ou os que eu estou participando, é tão natural, tão gostoso, que valeu a primeira semente lá atrás, começar pequeno, dentro de um sonho grande, movimentado a um propósito, pela paixão que a gente faz. Mesmo que você vá de trás para frente, ou de frente para trás, nessa conexão da paixão, por começar pequeno, para mim é a mensagem que eu gostaria de mandar. Eu já tenho ela no Instagram, tenho ela no LinkedIn, mas é essa mensagem que eu mandaria um for all no WhatsApp. Algum livro para recomendar? Alguma série? Algum filme? Filme, o último que eu assisti, muito bom. Eu assisto filmes totalmente diferentes. Gostei do filme da Nike. Aquele, para mim, tá, a marca está no Amazon, na Prime. Achei muito bacana, tá na Apple também. Para quem a gente está num ambiente executivo, empreendedor, né? Então traz uma mensagem muito bacana, que não é o produto, são as pessoas que fazem a diferença, é a marca, né? Então gostei demais dele, extraí bastante pensamentos no nosso dia a dia. Livro eu tô lendo, Sapiens, cara, esse livro aqui, acho que depois da Bíblia não tinha que ser Harry Potter, tinha que ser Sapiens. Esse livro, ele traz muito conteúdo bacana. Ele te faz refletir tudo, até em fé. As pessoas têm medo de ler para perder a fé, não, ele te impulsiona a fé. Sim. Embora o autor tenha uma fé diferente do cristianismo, ele te impulsiona a repensar mesmo no ser humano como um todo, nessa evolução dela, o quanto que você é importante nesse processo. Recomendo Sapiens e... O que mais pergunta? Podcast? Expandcast, né? Tem que ser. Tem que seguir, segue a gente aqui. Segue vocês, acho que tem muito conteúdo bacana, agregador. E é isso. Como é que te acha na rede, se alguém quiser bater um papo contigo? LinkedIn é mais ativo, tem o Evandro Pereira, né, no LinkedIn. E tem todos os trabalhos mais profissionais, não misturo nada pessoal no LinkedIn, a não ser as ações sociais, mais voltado à empresa da Plastipac, na liderança que eu tenho como gestão ali na empresa. E um pouco mais na vida pessoal ali no CFEO, né? O CFEO _ Leadership, que é o nosso movimento novo, que eu estou aí, né? Um projeto que Deus tem colocado no meu coração, de impactar agora empreendedores, executivos e atletas, né? Já estão abrindo o leque ali a minha vida pessoal, né? Eu gosto de colocar meus treinos, a minha rotina, o meu dia a dia nos stories e dentro dos conteúdos, alguma abordagem que eu tanto publico no LinkedIn quanto no Instagram, de alguma matéria que eu tenho escrevo, alguma coisa, eu sempre lanço para engajar as pessoas a repensar. Eu acredito muito que o processo de aprendizado, ele tem que aprender a desaprender, né? Para reaprender. Então é um processo de desconstrução. Ali a gente vai trocar umas ideias. E eu estou aberto, comentários, críticas, até dos haters, se possível, para a gente construir um legado melhor. É um cara tão humilde que você nem usa seu nome no Instagram. Agora eu tive que pôr, você acredita? A minha filha que me ensinou, de 12 anos, que eu queria fazer o check do Meta Verified e não conseguia, porque não tem meu nome. Ela falou, pai, mas você não precisa mudar o nome do link. Você põe na bio, embaixo, porque tem lá o CFO, né, o CEO de fé, põe na bio e põe teu nome como nome. Não precisa pôr lá o CFO, CEO de fé. Lá você põe Evandro Pereira. Aí, olha só, ela me ensinou, aí ele faz, aí tive que mudar a foto, infelizmente tive que tirar o logo do leão e pus o logo no ombro meu ali da foto, então não é egocentrismo, é para ter o Meta Verified, para ser único, para ser assim, ó, ali é um movimento único, para ser líder global, você tem que ter uma unicidade ali, né? E exclusividade. Então, para manter essa exclusividade do check azul, eu tive que carregar minha foto com o logo em paralelo, pôr o meu nome como subtítulo, para eles verificarem em menos de 48 horas e conseguir o selo azul. É mesmo? Então, por esse motivo, tem meu nome lá hoje. Porque antes nenhum movimento meu tinha. Nenhum Jesus Coaching, nenhum Jesus Cast, que é do podcast.
nem do CFO tinha meu nome atrelado. A ideia era deixar o movimento, não eu atrelado a ele. Mas agora tem que estar. Então, senão não tem. Porque ele não está voltado à empresa ainda. Entendi. Ele tem que ter um CPF por trás. Entendi. E foi pelo CPF que eu consegui. Deixa aqui uma lembrancinha para você. Eu tô olhando essa caneca bonita. Ó, essa é para você. Você vai levar aqui para levar de recordação da gente. Olha aqui, ó, que bonitinho na frente aqui, ó. Personalizada. Personalizada. Ó. E aí deixo para você aqui já a minha gratidão por você aceitar o convite. Pô, e posso assim, ler o que está na caneca? Claro, por favor. Porque isso resume muito mais da mensagem que eu deixei. Aqui nós criamos, co-criamos, aprendemos, ensinamos e nos conectamos. É isso que acontece aqui. Foi o que a gente falou tudo aqui hoje, né? Resumindo, né? Pô, foi grato cada vez mais. Obrigado pelo presente. Satisfação estar aqui e estar junto com você. Sim. E agradeço caminhar. demais, cara, esse teu convite. Aliás, esse teu convite, aceitar o convite e que você possa vir novamente aqui. Depende de marca um com as crianças, marca um com o pastor Daniel pra gente fazer junto. Vamos. Que eu acho que ainda traz novos temas. Tinha muita coisa que eu queria perguntar para você ainda aqui sobre vendas, sobre gestão financeira, algumas coisas. E aí a gente guarda para esse próximo encontro. Aí tira um pouquinho do eu, né? Ah, mas- Propósito, tudo. A gente fala um pouco mais de voltada mais à estratégia, o que seja, o que você quiser. Põe o tema, me chama que eu tô aqui. Eu decidi andar perto de ti. E você sabe que não sou eu. Minha família está andando mais perto da sua família. E algo parecia, isso aqui é um relato que a gente nunca conversou sobre o assunto. Algo impedia de a gente estar perto. Não sei o que era. Talvez possa ser até espiritual. Algo impedia. A gente se via, se conectava, É verdade. mas parecia que tinha uma barreira entre nós dois. Parecia que eu não queria entrar no teu mundo e você não queria entrar no mundo meu, mas a gente se respeitava. É um sentimento que eu tenho. E algo muito maior tinha, talvez até às vezes assim, forças negativas queriam obstruir essa relação porque sabiam onde a gente podia chegar juntos. E é um momento que eu falei assim, não, a gente precisa caminhar juntos. E aí a gente começou a se conectar, e aí da mesma forma que você mergulhou e eu mergulhei, a gente vai gerar tanta coisa junto, tanta bacana que vai Tenho acontecer. certeza disso. E eu quero andar perto de você, quero estar junto com você, nos seus sucessos, nos seus tombos para te ajudar a levantar, e nos meus tombos você me ajudar a me levantar. Porque a gente tem muito impacto a levar, e dentro dos nossos propósitos, naquilo que você acredita e eu acredito, movimentados pela mesma fé, a mesma Sim, crença, sim. os mesmos valores, e agora sabendo que a sua maior competência de felicidade é o humor, a gente tem muito mais a extrair de nós dois para as pessoas, e eu quero estar perto de você. Nossa primeira interação foi num post que eu tinha feito no Instagram, falando sobre evolução e revolução. E você tinha acabado de escrever um artigo sobre isso, não era? Exatamente. E eu falei, pô, Cris, quer ver o artigo? Ele falou, pô, manda. Falou, quer vir assistir? E aí eu tive um outro evento. Você estava indo para os Estados Unidos, se Para os não me Estados Unidos eu engano. não consegui participar. E eu falei, ali já foi a primeira tentativa. Teve uma outra também de um projeto do grupo Negócio Fechado que participei e você fez menção do meu nome. E eu falei, cara, a gente tá... E a gente foi desconectando. E através ali do pastor Daniel, a gente foi se conectando novamente, tendo essas... Aí eu falei, cara, acho que às vezes a gente não se lança. A gente fica se obstruindo a se lançar. É verdade. E eu acho que não foi onde que a gente decidiu se lançar. Falei assim, vamos apostar numa amizade? E acho que aí construiu um laço que tinha que acontecer. Sim. Estava escrito. Deus sabia e eu agradeço demais por ele ter nos colocado assim, cara. Então, você tem feito diferença. Não, você também, cara. Eu acho que foi um som de conexão. É fantástico, é fantástico. Então pode convidar que eu estou aqui. Boa, meu amigo. Tá? Obrigado mais uma vez, então. E aí vamos marcar umas próximas. Eu que te agradeço a paciência de todos, que eu nem sei quanto tempo deu esse podcast. 2 horas. 2 horinhas? Ah, então... Tá bom, de bom tamanho. Tá bom tamanho? Bom Se tá tamanho. dentro do seu pacote de escopo, tá ótimo. Eu espero que você Sensacional. curta, né? Esse bate-papo. Foi bem aberto, né? Teve pauta no finalzinho, mas teve muita conexão aqui. Mas eu precisava saber muito de você e foi maravilhoso poder ter esse tempo. E agradecer aqui você que acompanhou a gente até agora aqui. Já sabe, né? O canal do Inspendcast tem vários conteúdos relevantes. O Evandro, sem sombra de dúvida, está agregando demais valor lá. Recomendo que você siga ele na rede, acompanhe as ações. Você vai ver a energia que esse cara tem, a iniciativa que ele tem e o coração que ele tem, que eu garanto para você que talvez seja até maior do que tudo isso que nós falamos aqui. Agradeço e te vejo no próximo episódio do Inspendcast. Tchau. Até mais.